Senhoras e senhores, estamos ao vivo, mais um Metacast chegando para você, aqui diretamente de São Paulo, nos estúdios do Fortalcast. Agradecer todo o pessoal do Fortal por nos fornecer essa estrutura maravilhosa. E aqui do meu lado, ele que entende tudo da parte técnica aqui do Web3, de todos os assuntos, Giorgio Tomiolo. Tudo bom, Giorgio? Tudo ótimo. E, gente, graças a Deus que o Vitor voltou, porque não tava simples não apresentar sem ele. Realmente não nasci para isso. E é isso, né? Coin Livre? E é isso, Coin Livre, nosso patrocinador master. Pessoal, o Coin Livre já foi aberto exclusivamente pro pessoal mais empolgado, que nem vocês, são entusiastas da área cripto, de tokenização, de NFT. Não foi lançado oficialmente para os investidores, então tem algumas coisas ainda exclusivas para quem entra agora. O link está na descrição, entra, dá uma lida no projeto que tem, principalmente de um projeto aí, eu não posso falar qual que é. Mas dá uma olhada, o ponto é esse, entrar na plataforma, ver entra, o que tem. lê. Tem coisa lá que você não vai achar em lugar nenhum. Porque na hora que lançar vai acabar muito rápido, que o pessoal que vai entrar no negócio não posso falar também. Mas enfim, né? O link tá na descrição, entra lá e lê. Deixar chamar o PR aqui pra ele começar a levantar a plaquinha. Não fala. Vou tomar um cartão amarelo, um vermelho aqui. Mas enfim, hoje, para delírio do pessoal... De todo mundo que pediu, e não foi pouca gente que pediu, não? O mago das criptos, o cara que entende tudo... Ele já é um veterano nessa área, apesar da pouca idade. Todo mundo conhece ele. O Orlando Teles, Orlando On Crypto. Tudo bom, Orlando? Opa, fala pessoal. É um prazer estar aqui novamente. Acho que mago combina mais com casta, mas enfim. É verdade. Ele tem cara, né, de mago do mestre dos magos, caverna do dragão, tá ligado? Cara, inclusive é careca. O casta tem essa pegada aí. Mas, pô, a gente tenta fazer às vezes, tenta trazer. Pô, é igualzinho, velho. É igualzinho, na moral. É igualzinho. Casta que é o mestre do mago do mercado de cripto. Ele é mestre do mago, você tá parecendo aquele cara que andava com a capa lá, que... Acho que é o Eric lá, sei lá o nome. Pois é. Mas é isso mesmo, novinho, tá ligado? Bom, e é isso, né? A gente trouxe o Orlando de volta porque faz sentido, né? Pra quem acostuma... Normalmente a gente faz um capítulo da pessoa e depois, se faz sentido, traz ela junto com outra pessoa pra cá. Fizemos umas 3 vezes já. E com o Orlando e com o Casta foi diferente, né? Eles vieram juntos primeiro. Então não teve tanto tempo para falar só com o Orlando e o tema deles é complementar, porém diferente. Então faz sentido a gente trazer ele de volta para cá, principalmente agora que a gente tá numa época tão turbulenta, Estados Unidos, Brasil. E como esse moleque, para quem não conhece ainda, sério, depois a gente vai botar lá, @OrlandoOnCrypto e tal, segue o conteúdo dele, ele é muito técnico, pra idade dele é impressionante o conhecimento técnico que esse moleque tem, não só sobre o nosso mercado, mas análise macro. Então acho que a ideia era essa hoje, né? Aproveitar esse bate-papo para falar de tudo isso que tem acontecido e ensinar o pessoal, né? E extrair ao máximo. Pessoal, Cara, comecei a operar a parte de cripto em 2017, 2016 eu acho, 2017 com mais frequência. Acho que 2017 que eu entrei no mercado Bitcoin. Antes eu operei com uma que falaram e recebi um dinheiro por lá e sumiu o negócio. Essa parte boa que você vai ganhando experiência na vida. Todo mundo teve um Mas, momento assim, desse incrível. Pelo que eu me lembro... Não sei de que ano que era, sempre a cara dele em algum lugar, encontrei ele pessoalmente num evento, acho que foi em Miami, alguma coisa assim, mas isso já foi lá pra 19 ou 20, não lembro o ano que era também. Orlando se forma na 5ª série e todo mundo sabe que é Orlando. Orlando se forma no colegial, todo mundo sabe que é Orlando. É impressionante, cara. Onde ele vai, ele leva uma tropa. Esse cara tava em todo lugar. A cara dele aparecendo em todo lugar. Então, assim, é uma das sumidades do mercado, apesar da pouca idade, da cara de bebê que ele tem. Mas assim, o nível de conhecimento técnico e prático do negócio é absurdo. Então, Orlando, não a gente sempre fala, né, se apresenta um pouco, mas como o pessoal já conhece você e já teve outro episódio antes, vamos logo de cara. Eu te encontrei em alguns eventos agora recentes. Dá um panorama geral do mercado, do que você tem visto, primeiro, da nossa galera. O que você tem falado com o pessoal. Como é que você acha que o mercado tá hoje? Cara, isso é uma pergunta muito legal, porque eu acho que tem 2 distinções que a gente tem que fazer, né? Eu vou falar aqui primeiro da distinção como builder. Então, acaba que, no meu caso, não só produzo conteúdo de cripto, como eu atuo em alguns projetos, como BD, né, assim, ajudando a estruturar, desenvolver. Como builder, como desenvolvedor do mercado de cripto, cara, esse momento que a gente está vivendo está sendo um build market e não um bear market, né? Então, a gente está tendo um momento muito mais de construção de mercado do que um momento de, vamos dizer assim, pânico, de desistência de mercado. Lembrando que você não falou bull, né? Você falou build. E, de fato, é diferente. Exato. Porque o que acontece? A palestra que me marcou e me fez ter essa ótica para o mercado foi uma palestra que eu assisti na Permission lá em Miami ano passado, que tinha o Stanisław Kulashov, que é o fundador da Aave, o fundador da Compound, Synthetics e a COO da Uniswap.
E aí eles falaram justamente sobre isso. Eles falaram, cara, a gente criou as nossas soluções entre ali 2018 e 2019. E aí a gente teve o nosso momento de aparecer ao mundo em 2021, 2022. Então o mercado de cripto tem esses momentos. Tem os momentos que, cara, você não vai estar vendo as soluções, mas as soluções estão sendo desenvolvidas. Para mim, esse é o momento que a gente está agora. Se você olha, a gente está continuando aumentando a atividade de desenvolvedores, aumentando a quantidade de contratos inteligentes verificados dentro da rede do Ethereum. A gente está num momento muito excepcional do ponto de vista de escalabilidade, com a iminência do IP 4844, com o desenvolvimento do mercado de rollups, com a possibilidade de lançamento de soluções de mensagerias, né, que a gente chama de Layer Zero. Então, cara, para mim, o momento do mercado é um momento de build market, é um momento único para quem estiver, de fato, aprofundado nesse mercado, conseguir encontrar as teses que vão ser as teses que vão dar retorno pra gente daqui 2, 3 anos, enfim, ter potencial de crescer 10, 15, 30 vezes. Então, para mim, esse é o momento que eu tô vendo do ponto de vista de build. Cara, eu gostei que você falou a palavra build, não bull, nem bear, nem nada disso, porque é bizarro isso, né? O pessoal fala de blockchain, obviamente muita gente já relaciona diretamente com as criptomoedas, né? Não com os tokens necessariamente. Sim. E é interessante você separar as duas coisas, né? O que é o comportamento e a volatilidade das moedas versus como é que está o mercado de maneira geral. E eu concordo plenamente contigo. Eu achei que já fosse ter soluções para o mercado final agora, mas a gente está vendo até Layer Zero as a Service agora. Falamos com o pessoal, Sim. Falamos com o Cris aqui, inclusive da Parfim. Então, assim, e estamos vendo agora os governos preparando as suas infraestruturas. Então, tá bom que está sendo um passo atrás nesse aspecto de construção tecnológica, mas tem muita coisa sendo criada sem que isso necessariamente tenha uma repercussão direta nos gráficos das moedas mais tradadas. É que eu acho que uma coisa que a gente não entendeu sobre cripto é por que cripto é tão volátil e por que as pessoas sofrem tanto com o mercado de cripto. É porque, cara, vocês estão investindo em startups que normalmente você não teria liquidez, você não teria preço de tela, só que agora com uma liquidez momentânea. Então um VC, quando ele investe em um case do estágio que a maioria dos cases de cripto está, ele, cara, investe, ele segura 5, 10 anos para ele começar a ter liquidez. A atualização de preço daquele case acontece em 2, 3 anos, quando ele faz a próxima rodada de investimento. Perfeito. Agora em cripto não, velho, você começa a transferir a emoção que todo mundo sente em relação àquele case. Então, pô, você tem um hype, você tem, sei lá, o hype do AI. Cara, você teve um monte de projetos de cripto se valorizando que não tinha entregado nada, não tinha mudado nada, só embarcou numa tendência. Então, acho que esse é o ponto que a gente tem que dar um passo atrás como investidor de cripto e entender. Cara, entenda o que está sendo construído. Valor e preço são coisas extremamente distintas. Sim, valor é o que está sendo construído. Preço, cara, é o sentimento que está imputado no gráfico. E você ficar tomando decisões baseadas em sentimento imputado pro gráfico, normalmente vai dar errado. Perfeito. Inclusive, tem um exemplo disso que o Vitor vai entender super bem, né? Você lembra, alguns anos atrás, que você tinha o BuzzFeed, que você fazia aquela tela, aquelas noticiazinhas de última hora, ridículas, Sim. E os testes que você fazia? Eu não sei porque, em algum momento, a humanidade parou de ler notícia e começaram a ler os BuzzFeeds da vida, e agora eles acham que BuzzFeed é coisa para se investir. Porque não parece isso? Chega um projeto, tem hype, vou investir lá. Quê? Tu não sabe nem o que aquilo faz. Cara, mas, assim, eu acho que isso é natural. E isso é uma coisa que acontece desde o início da internet. Um dos melhores textos que eu já li sobre investir em tendências foi um texto do Mark Andreessen, que ele fala, o título do texto é A Web 2 não existe. Ele estava exatamente no contexto que a gente está vivendo no mercado de cripto, só que para a Web 2, ali 2004, 2006, que todos os VCs do mundo queriam investir em Web 2. Então, se você falasse, estou criando uma solução de Web 2, chovia dinheiro em cima de você. Assim como a gente viveu agora em cripto. Cara, há 6 meses atrás, você falava, estou criando uma solução de Web 3. Cara, chove dinheiro em você. Igual há 2 meses atrás, se eu falasse, cara, tem uma empresa de AI, chovia dinheiro em mim. Que é a ideia de investir em tendência. Agora o ChatGPT, mesma coisa. Estamos fazendo AI, pronto, chove dinheiro. Só que aí o que ele bateu no texto? Ele falou, cara, não existe esse negócio de investir em tendência. Investir em tendência, você está investindo atrasado. O que você tem que investir são em coisas que estão construindo valor dentro daquela narrativa. A web sempre foi a mesma web. A web 1, a web 2, a web 3. Talvez o foco que a gente deu em cada um dos períodos, que era o foco de transmitir informação, de dar acesso à informação e agora de dar posse à informação para o produtor de informação, é diferente. Mas essa web sempre foi a mesma. A gente está evoluindo essa história. Então eu acho que o investidor, ele tem que tirar essa cabeça, vou investir em tendência, vou investir nessas coisas e começar a ter a cabeça de, cara, beleza,
o que essa solução vai entregar daqui a 2, 3 anos dentro dessa estrutura que a gente precisa do mercado. Por isso que eu sempre bato um dos ciclos que eu acho mais importante as pessoas estudarem. Ciclo aplicação e infraestrutura. Que é o quê? A gente sempre vai ter aplicações que vão demandar de infraestruturas que a gente ainda não possui. E a gente vai precisar construir isso. Hoje, para mim, é o momento que a gente está vendo no mercado. No mercado, os 5 setores que eu olho hoje, que eu mais acompanho, são layers alternativas de registro, soluções de roll-up, soluções de disponibilidade de dados. Peraí, o que é roll-up? A gente nunca explicou aqui. Sim. Explica pra galera o que é roll-up. A gente sempre pega alguma coisa nova pra tentar explicar pro pessoal. Tá bom, vamos lá. Eu vou tentar explicar roll-up em 1 minuto. Imagina que você tem uma cidade. Uma cidade que ela começa com 100 casas, beleza? Essa cidade, ela não tinha movimentação, ninguém tinha interesse nela. Mas ela começa a criar universidade, começa a criar centros comerciais, ela começa a trazer grande volume financeiro. O que acontece com essa cidade? Ela começa a sofrer especulação imobiliária. As casas começam a ficar extremamente caras. O governo dessa cidade ganha uma taxa em cima do valor dessas casas. Então, para o governo, de certa forma, é bom. Mas ele chega num momento que 99% das casas estão ocupadas e ele precisa tomar uma decisão. Como eu vou fazer para essa cidade se tornar mais acessível? Opção 1, ele pode não fazer nada e deixar ali quietinho. Opção 2, ele pode aumentar a cidade, só que você concorda comigo que se o governo aumenta a cidade de 100 para 200, se ele não aumentar a força policial, entre outros fatores, a cidade se torna mais segura e pode se tornar menos atrativa. Opção 3, ele pode comprimir várias casas em um único espaço. O que seria isso? Ele derruba uma casa e aí ele constrói um prédio em cima. O que é o roll-up para blockchain? O roll-up para blockchain é o prédio. Então, hoje, as nossas transações são como se fossem como se a gente estivesse colocando em espaços de casa dentro da rede do Ethereum. O que é a proposta do Rollup? Eu vou comprimir várias transações e colocar em um único espaço. Então, eu vou reduzir o custo comprimindo essa estrutura. Então, faz mais sentido. Então, outras coisas é o que as layers fazem. Para você ter uma layer abaixo, você diminui o custo por transação, porque ela, entre outras coisas, fazem quando a gente pensa em expandir layers de execução, que é o Rollup, é isso que a gente está fazendo. Então, se você um dia tiver curiosidade, vai num explorador de blockchain e abre uma transação de Rollup. Você vai ver qual que é a informação que a Arbitrum posta na Ethereum. Cara, eu fiz 149 transações, 49 interações de contrato inteligentes e eu estou pagando um FII que ele é muito menor do que se eu tivesse feito todas as transações separados. Ele literalmente está fazendo 200 então ele está fazendo como se fosse único. Um pool de negociações ali. São várias negociações no custo de um. O Rollup é um grande compressor de dados. Seria a mesma coisa de quando se você quisesse ir pra praia... O peixe urbano da... Mas não vou falar de peixe urbano porque eles não estão entregando. Você vai descendo uma layer, o principal benefício para o usuário é justamente o Rollup. O peixe urbano não está entregando os produtos. É a mesma coisa, cara. Se você pensasse, por exemplo, vamos supor, você toda vez desce para, sei lá, pro litoral norte aqui de São Paulo, você passa por um pedágio. Se você passar com um pedágio no seu carro, você vai pagar, sei lá, R$5 no pedágio. Sim. Se você pegar um ônibus, fretar um ônibus, colocar 50 pessoas lá, você para de pagar R$5. Sim. Você vai pagar centavos. Ali 10 centavos. Porque você tem 50 pessoas pagando o preço do pedágio ao invés de ser só você. O Rollup faz isso, ele é o ônibus. Óbvio que se eu estou em um ônibus, eu tenho menos liberdade, eu tenho que seguir as regras ali do ônibus para manter a segurança do ônibus. Mas ele funciona. Como um prédio também, na casa você pode fazer o que você quiser. No prédio você tem a regra que você não pode fazer. Na prática, a gente até falou fazer barulho, não pode fazer um monte de coisa. Sobre essa comparação aqui, né, de tipo, o único problema das layers abaixo da layer original é a codependência da layer original. Sim. Porém, por um outro lado, eu gosto de fazer algumas análises onde eu comparo a performance das moedas principais, as layers abaixo, tipo Matic com a Polygon e tal, versus a performance da rede Ethereum como um todo. Tô falando de performance financeira da moeda base. E você vê que a correlação já não é mais perfeita. Né? Você tem efeitos que estão acontecendo nas layers abaixo e na layer principal que já não carregam todo o efeito para sua layer. Porque o que está acontecendo agora é o seguinte, as soluções de execução... Eu não gosto de usar o termo segunda camada, eu gosto de usar o termo execução, porque é o que elas fazem. Elas executam transações que depois vão ser registradas numa layer abaixo, numa layer de registro. As soluções de execução hoje, elas estão criando diferencial competitivo. Isso é muito legal, cara. Eu sempre bato na tecla e tipo o segmento Exato, o segmento de roll-ups é um dos segmentos que eu acho que mais tem potencial para o ano de 24, 25, para o próximo ciclo. Por quê? Porque ele está nascendo agora. E ele é uma solução que hoje representa 3, 4% das taxas pagas na Ethereum, que provavelmente vai representar 70%, 80%. Isso por quê? Aí eu vou voltar até na analogia do prédio. Cara, sabe o que está acontecendo agora? Lembra da cidade, né? A cidade tem 100 casas, espaço para 100 casas. Agora, o que a Ethereum está fazendo? Ela está pegando e falando,
pessoal, metade dessa cidade aqui, dessas 50 casas, a gente vai derrubar todas as casas e a gente vai criar um programa de incentivo para construção de prédio. E você construir o prédio aqui, o cara que morar no prédio vai pagar 20 vezes menos do que o cara que mora na casa. O que vai acontecer com isso? Cara, essa cidade vai explodir de ter prédio. É exatamente isso que o IP 4844 e toda a atualização de Duncan Shard está fazendo. Então o cara que está acompanhando a parte técnica de construção do Ethereum percebe o quê? Que ali está uma oportunidade. Assim como a gente viveu um Layer 1 Summer alternativo, a gente provavelmente vai viver um Layer 2 Summer, uma Layer de execução Summer com Arbitrum, com Polygon, ZK-Sync, Scroll, tudo isso está sendo E criado. você falou disso daí pro próximo ano 2024, 2025, que assim, hoje tá todo mundo se preparando, até o outro assunto que a gente vai entrar da própria moeda do real digital, tudo vai ser preparado para vir pro ano que vem, então pós isso vão a tese é que se integre toda a parte governamental e as empresas privadas vão integrar tudo. Então assim, hoje, não sei, eu vou falar bobeira aqui, sem dado. Não sei se é 1% do mercado hoje que faz isso, 3%, 5%, 10%. Mas assim, uma coisa que eu posso afirmar, grande parte de todas as movimentações está completamente fora disso. Todo mundo vai obrigatoriamente ter que entrar nisso. Sim. Igual o Pix todo mundo está fazendo porque é melhor. Então assim, vai ter uma demanda gigantesca procurando porque isso. a questão é que hoje a disparidade entre o preço de você operar num roll-up versus operar no Ethereum ainda não é tão distinta. A gente tá falando, cara, sei lá, Ethereum você vai gastar 5, 10 dólares, no roll-up você vai gastar 1. Beleza, 10 vezes, legal. Mas agora eu tô falando o quê? Quando implementar-se o EIP 4484, que deve acontecer no final deste ano, você vai cair em 20 vezes esse preço. Então, ao invés de pagar $1, você vai pagar 5 centavos de dólar. Inclusive, a Polygon já tinha, no começo desse março, se não me engano, eles já fizeram uma atualização gigantesca para descer em, tipo, 20 vezes o valor da transação deles. Essa é a Polygon ZKVM. A Polygon, o que a Polygon é, né? E isso é importante, né? Muita gente não entende como é que funciona o case Polygon. Polygon não é uma solução. Polygon é uma holding com múltiplas soluções de escalabilidade para a rede do Ethereum. Então eles têm a Polygon Proof of Stake, que é uma community chain que não compartilha a mesma segurança do Ethereum. Eles têm a Polygon ZK EVM, que é justamente a solução de escalabilidade por ZK Rollups da Polygon. Eles têm a Polygon Maiden, que é uma solução que eles querem criar escalabilidade e não utilizar a EVM da Ethereum, mas expandir esse leque, que é fleta com a parte a Data Availability. Eles tinham a Avail, que saiu, agora virou um spin-off, que é um projeto de conexão de disponibilidade de dados em blockchain. Então a Polygon, ela é um hub. O cara que investe em Polygon hoje precisa entender isso, cara. Você não está investindo em uma solução específica da Polygon, você está investindo numa holding que tem cerca de 5, 10 soluções que usa a estrutura de roll-ups e outras estruturas de escalabilidade. Que crie mais soluções, sim. Particularmente é um dos cases que eu mais gosto por conta disso. Porque é essa visão de holding, cara. No mercado de tecnologia... Arbitrum, né? Exato. No mercado de tecnologia é difícil você acertar na mosca o que é a parada. Agora, um case que ele tá diversificado e a holding tem uma visão comercial muito boa, o time da Polygon tem isso, pra mim é um dos cases que mais vê potencial. E Orlando, eu vou falar de mais uma vantagem, né, das layers e tal, e vou fazer uma outra analogia aqui. Vamos supor que você tá num transatlântico ou num iate absurdamente grande, tá? E você tem um problema para ser resolvido. As pessoas que estão lá querem atracar numa certa praia, né? Vocês sabem que para pegar um transatlântico, um navio gigantesco que atracar custa uma fortuna. Tem um cara que vai lá, fora as taxas que são cobradas e tal, e pode fazer uma analogia direta com as taxas do Ethereum aqui. Agora, se você tiver dentro do teu transatlântico um barco, esse barco pode fazer o mesmo serviço, levar as pessoas que querem até... Né? Para que você vai levar todo mundo se só alguns querem ir até a praia? Leva aquelas pessoas e a taxa é menor. Pô, um jet ski, menos ainda. Cabe menos pessoas. Enfim, para que eu tô falando sobre isso? A gente fala de empresas transatlânticas, né? Hoje, as empresas gigantescas, PG e tal, que para resolver, às vezes, um problema, demoram muito, é muito complicado tal, enquanto as startups resolvem muito mais rápido. Da mesma maneira, a analogia que eu fiz aqui com o transatlântico versus o jet ski, o jet ski tem muito mais maneuverability. Ele consegue muito mais rápido. Então, o que eu acho muito interessante nas layers atuais, de novo, né? Vamos citar tanto a Arbitrum quanto a Polygon, é que elas estão resolvendo problemas que os usuários têm muito mais rápido do que o próprio Ethereum consegue. Sim, mas... Detalhe, essa é a minha opinião, tá? Detalhe, isso é uma coisa que eu vejo exclusivamente na Ethereum. Porque se a gente for falar de Bitcoin, esse tipo de coisa, não são redes que foram feitas para solucionar problema. São formas diferentes de lidar. Mas, cara, isso que você tocou do transatlântico é muito legal, porque vai de encontro com uma palestra que eu assisti no final do ano em Bogotá, que foi na DevCon. A DevCon é a maior conferência de desenvolvedores. E aí a CEO da Ethereum Foundation foi falar a visão da Ethereum Foundation sobre isso. E aí eles falaram, cara, cada vez mais a Ethereum Foundation e os desenvolvedores ali que foram fundadores, estiveram próximos dos projetos, desde 2017 estão tentando
se afastar do projeto Ethereum e deixar outros times, outras empresas, outros labs, outras organizações centralizadas assumirem esse desenvolvimento. Mas ela falou uma outra coisa que foi muito legal, eu esqueci o termo em inglês que ela usou, mas é um conceito que é um conceito de simplicidade. O que ela disse? Cara, antes, a Ethereum tinha a visão de tentar criar uma blockchain que ia resolver todos os problemas. Desde a parte de escalabilidade, da parte de disponibilidade de dados, execução, etc. A gente percebeu que não faz sentido isso. Por quê? Porque uma blockchain no futuro não vai ser uma única blockchain que vai resolver o problema. Vai ser um conjunto de várias partes de blockchains que vão se tornar eficiente para um caso de uso mais específico. Então, o que a Ethereum está fazendo hoje é justamente virando e falando, cara, beleza, eu sou um transatlântico. Um transatlântico é super legal para registro, porque você vai ter a confiança que nunca vai ser mudado aquilo. Mas, o que vier acima de mim de execução, de, por exemplo, disponibilidade de dados, eu quero mais preparar meu terreno e criar incentivo para as aplicações se plugarem, se conectarem a mim. Perfeito. Essa é a visão hoje do Ethereum do ponto de vista de escalabilidade. Por isso que a gente não tem que imaginar Ethereum como um projeto solo, mas a gente tem que entender o ecossistema e entender que vão ter outros cases de infraestrutura plugado a Ethereum. Eu vejo muita gente falando, pô, Layer 2 vai acabar com o Ethereum. Não, cara. Layer 2 vai fazer Ethereum chegar a 100 mil transações por segundo. Mas não que a gente vai fazer 100 mil transações por segundo dentro da blockchain do Ethereum. Mas a gente vai fazer uma outra blockchain que vai registrar na Ethereum. Perfeito. E a Ethereum vai ganhar com isso porque ela vai poder cobrar mais caro por esse registro. E essa solução também. Deixa eu fazer agora, tentando traduzir alguma coisa aqui. Você falou que não é que isso vai fazer que a Ethereum registre 100 mil operações por segundo. Vão ser registradas em outras. E essa outra, vou pegar tudo e vai fazer um registro só e vai mandar para lá, é isso? Isso. Tá, então, na forma bem antiga, seria basicamente o que acontecia antes nos bancos, só transacionavam dados, mas no final tinha o físico que levava o... Exatamente. Ou até vamos fazer uma analogia ainda mais simples para a galera que não entende sistema bancário. Imagina o seguinte, cara, quem é mais antigo conheceu o fiado. Você chegava na vendinha, você tinha o seu Manuel, aí o seu Manuel ele tinha um bloquinho de notas, que você falava, ô seu Manuel, cara, ao invés de eu te dar todo o dinheiro agora, que às vezes você ia pagar uma taxa no banco, antigamente o banco cobrava pra você fazer qualquer coisa. Sim. Você falava, seu Manuel, faz o seguinte, pega a notinha, anota tudo que eu consumi no mês, que vai vir meu filho, vai vir minha esposa, vai vir um monte de gente aqui consumir coisa, anota tudo que eu consumi no mês, no final do mês eu te mando o valor total. Então o que a gente fazia? Ao invés de, toda vez que você ia no seu Manuel passar o cartão de crédito e pagar uma taxa, ou mandar, sei lá, fazer um cheque, pagar uma taxa, ou mandar uma TED pagar uma taxa, você acumulava, sei lá, 100 transações, e aí depois você ia lá pro seu Manuel e falava, beleza, agora eu vou te transferir no banco. O que é o roll-up? O roll-up é como se fosse essa notinha. Você tá acumulando um monte de transação registrada. E aí você pega esse bolo todo de transações registradas no final e manda de uma vez só pro banco. E o banco é Ethereum, que é o sistema que, você confia que você abate o saldo final. Então, na verdade, o que o pessoal tá falando aqui, vão acabar com o Ethereum, vão atropelar o Ethereum, os caras vão potencializá-la milhões de vezes. Exato, é onde que a gente amplia a usabilidade. Eu gosto do Ethereum que eu falo. Ela foi criada para solucionar problemas. Isso só ajuda a Ethereum. Não, sim. A questão é... E aí, pra mim, é o meu maior medo em relação ao Ethereum. Eu sempre coloco isso. Do ponto de vista de design e de desenvolvimento, a gente já viu uma solução dessa forma acontecer na história? Não, até porque a gente estuda blockchain há 15 anos. Então eu sempre falo, cara, qual que é o grande ponto e talvez o grande risco que a gente pode pensar para Ethereum no futuro? Se o caminho que ela está escolhendo, e ela está se posicionando nisso de ser um roll-up centric, de criar um monte de incentivos, criar um monte de viabilidade para criar essas soluções de compressão de dados em cima dela, é o caminho que vai gerar escalabilidade o suficiente para a gente atingir o mainstream. Perceba-se, eu não estou falando que é o melhor caminho. Por quê? Porque normalmente no mercado de tecnologia não é a melhor solução que vence. É a solução que chega primeiro e que faz melhor sentido comercialmente. Que agregue mais valor para a pessoa que tem um problema para resolver. Exato. Sempre quando eu falo isso, a galera fala, mas como assim? Sempre é a melhor solução. Não, vamos pegar, cara. A gente poderia ir para a Europa em 3 horas, 4 horas. Na década de 80 a gente ia. Sim. Quando a gente tinha um Concorde, que era um avião supersônico. Mas comercialmente não fez sentido. A gente não tinha estabilidade, estrutura, não era a melhor alternativa. Por isso que hoje a gente tem os aviões que a gente tem. Então é a mesma dinâmica. Talvez roll-ups não vai ser a melhor alternativa, mas se for a alternativa comercialmente que faça mais sentido, esse vai ser o padrão de escalabilidade do mercado cripto. Deixa eu... porque como a gente fez 3, 4 entrevistas aqui com pessoas que vieram do mercado de NFTs, arte, moda, esportes e tal, acho legal fazer um comentário aqui. Vamos pegar um exemplo do que a gente está falando agora para algo que vem de dentro do nosso mercado, principalmente o pessoal que sabe o que é uma NFT.
A gente tá falando sobre resolver problemas, né? Como as coisas funcionam. Vocês que são desse mercado provavelmente já ouviram falar de NFT 2.0. Né? Eu acho muito interessante trazer isso como exemplo aqui. Por quê? Porque NFT, até o momento, ela é criada para uma ou outra chain. E aí você está limitado o que você pode fazer com esse NFT baseado nas limitações da chain. Um NFT fica só em um, ou você está no OpenSea ou você está no outro, porque você tem a limitação da chain. Na NFT 2.0, entre outras coisas, uma coisa que ela desbloqueia é o multi-chain, é você ter uma NFT em várias chains ao mesmo tempo. Então, se você tem uma chain que deixa você fazer leilão de obra, ótimo, isso vai estar disponível para você. Se você tem outra que você pode fazer a partir do NFT em 1 milhão também vai poder. Se você tem aquela que aceita o smart contract que faz com que você possa pagar, né, o artista receber percentual sobre qualquer venda futura, vai poder também. Aqui é a mesma coisa. Você desbloquear várias possibilidades de tecnologias diferentes dentro de um mesmo tipo de ativo. E cada uma vai ser mais eficiente para a solução. Exato. Cara, isso é legal porque como eu, Orlando, enxergo o futuro, tá? Blockchain. Eu enxergo provavelmente, por exemplo, a gente vai ter grandes coleções de NFTs. Todas as coleções, por exemplo, registradas na Ethereum, vamos supor, Bored Ape, todas essas registradas na Ethereum. Só que todas as aplicações do Bored Ape, por exemplo, quando a gente lançar o Other Side, eu não acho que o Other Side vai ser lançado na Ethereum. Acho que ele vai ser lançado na Polygon. Por quê? Porque eu vou interagir na Polygon e eu crio uma solução de comunicar essas duas pontas. Por quê? Porque, beleza, para registro de um bem super valioso, faz muito sentido eu estar no Ethereum. Agora, cara, para eu criar essa dinâmica de interação com tudo, cara, faz muito mais sentido eu estar, por exemplo, na Polygon. Isso eu acho muito louco. Eu tô agora desenvolvendo uma solução para uma grande carteira no mercado de cripto. Enfim, tava no hackathon, tava brincando com o pessoal, e agora a gente tá querendo desenvolver para aplicar para grants, etc. Cara, eu tô desenhando a solução. E qual que foi o meu ponto? Que a gente depois discutindo internamente com os desenvolvedores e tudo mais. Como a gente ia fazer uma solução voltada para retail, eu falei, cara, não faz sentido eu desenvolver no Ethereum. Vamos desenvolver na Polygon. Vamos desenvolver em todas as soluções de Layer 2. Mas essa solução, o último lugar que eu pretendo desenvolver é na Ethereum. Por quê? Porque o código é muito similar em qualquer uma dessas que eu for fazer para eu importar depois para Ethereum. Mas principalmente, porque se eu for desenvolver uma solução para o investidor varejo, ele não vai usar no Ethereum. Ele não está disposto a gastar 10, 20 dólares para mintar um NFT, mesmo que o NFT seja gratuito. Mas ele vai ter que gastar 10, 20 dólares para mintar. Sim. Agora, eu coloco na Polygon, ele gasta 1, 2, 3 centavos de dólar para mintar o NFT. E aí ele vai estar feliz para caralho. Com um compartilhamento de informação, de segurança e tudo mais. Até porque, por exemplo, um NFT mintável para você fazer parte de um grupo, não necessariamente vai ser um NFT super valioso. Então, para ele tá tudo bem. Tipo as gotas do Caio. Tipo as gotas do Caio. Porque as gotas não acontecem em Ethereum. Acontecem em Polygon. Justamente, por quê? Porque não faz sentido um case como gotas existir na Ethereum. E aí a gente entende como a gente amplia a usabilidade de blockchain. Isso significa que a Ethereum vai ficar para trás? Não. Isso significa que a Ethereum vai aproveitar o fato de um monte de cases que precisam de custos menores estarem em outras blockchains, precisando que essas outras blockchains se registrem na Ethereum. Esse, talvez, para mim, é a grande sacada. A gente começar a expandir essa visão e entender que, cara, a gente vai customizar blockchain. Esse é o próximo passo para que esse mercado seja adotado. Posso fazer a pergunta? Não, depois eu quero mudar o assunto, que a gente tá no nível 15, eu quero trazer pro nível 0, entendeu? Não, mas pode fazer que eu quero... ou já faço aqui já. Já manda. Eu já falo de Brasil. Depois. Não, porque assim, ó, não vou falar que é o mago das cripto, que o mago é o mestre dos magos lá. Cara, você adorou a imagem visual disso, né? Caramba. Próxima vez que ele vier aqui, a gente vai botar a imagem lá no fundo. Assim, você é um cara que entende muito de cripto. Qualquer cara que hoje que vai estudar qualquer coisa de cripto vai cair na sua cara falando de alguma coisa, não tem como. E algumas pessoas utilizam você como validador de alguma coisa e o que você fala acaba... carinha lá falou, então eu acredito... Acho super estranho, mas realmente acontece isso. A galera abre aspas... Fala alguma coisa que eu falei eventualmente uma palestra, um vídeo, e depois marca o arroba no Twitter. Eu acho isso bizarro. Valida com o Orlando, tá ligado? Orlando disse. Não, mas cara. Então, sabe quando você tava fazendo redação Enem, aí você tinha argumento de autoridade, e você queria fazer sua própria citação e você não podia? Aí eu vejo agora as pessoas fazendo isso comigo, eu acho mais estranho. Não, mas você falou um negócio aí que pra mim é um baita de um absurdo, pra mim. Cara, a gente que estuda 15 anos, mas como assim? 15 anos estudando isso, cara? A maioria que vem aqui... Eu estudo há 5 anos blockchain. Eu tô há quase 5 anos no mercado. Mas eu falo 15 anos que o primeiro caso de uso relevante de blockchain que a gente teve na história foi Bitcoin. Bitcoin nasceu em 8. 15 anos, assim, é tanto tempo. E todo mundo, assim, hoje o pessoal...
aqui que vem, a maioria, o máximo aqui é 5 anos, aqui vem. Não, eu tenho 5. Não, por isso eu tô no mercado desde 17, você já é o cara de cabelo branco desse negócio. Você para pra pensar, 5 anos é muito ou é pouco em cripto? Nossa, eu vivi 33% do mercado. É muito. Na prática. Não, mas só que assim, aí o que acontece? Eu vou ser aquele cara, sabe, um dia a galera fala, o primeiro airdrop da Uniswap, eu falo, tava lá, tava interagindo com a Uniswap quando rolou o airdrop. No meu tempo. Eu vi o airdrop da Uniswap, pingou 400 tokens na minha carteira. Passaram-se 10 anos, o negócio evoluiu, sei lá, 10%, e dos 5 anos pra cá o que evoluiu foi absurdo. Então, realmente começou igual o pessoal fala, igual foi o dia da pizza agora, o Bitcoin Day, Pizza Day. Completaram-se 10 anos. Legal tudo, mas lá então você conseguia comprar e hoje, você com frações de frações de frações, você compra a pizza lá. Então, assim, a questão da evolução e daqui pra frente, a velocidade que vai dar é muito grande. Então, você pegou no principal momento, por isso que hoje você é dos grandes gurus aí. Gurus não. Me ajuda, gurus não. Mas, assim, o principal motivo que vê, muita gente, todo mundo igual ontem. Ontem, para questão de pagamento para uma pessoa, eu falei, cara, baixa essa carteira aqui, instalei que você vai receber. O cara... Nossa, cara, é bom mesmo. Eu tava precisando entender, querer enviar um pagamento que é muito mais fácil, né? Aí eu até vou fazer uma propaganda aqui, apesar de... Coin Livre não precisa nem baixar. Você só entra na volta. Até fazer uma outra propaganda de uma outra empresa que mandei até o negócio da Nova Dax para ele, apesar da Nova Dax não patrocinar a gente, mas eu acabo utilizando eles, mas enfim. Pro cara fazer lá o pagamento. Ele, não, eu preciso até entender mais sobre isso, preciso investir em alguma coisa. Você vê, a maioria das pessoas tem até condições, mas não conhecimento zero. Como é que hoje um investidor ele pode identificar algum projeto cripto sólido e evitar golpe? Cara, isso é uma pergunta muito legal e, enfim, tem várias etapas pra gente pensar nisso. Qual que é... Eu vou falar meus filtros base, assim, tipo... Que é engraçado, né? Quando você produz conteúdo... Eu falo filtros base no sentido assim, cara... Você tem que entender só uma coisa, que a maioria das pessoas hoje do mercado fala criptomoeda e Bitcoin. Não, beleza, calma. Eu vou passar o meu tutorial básico de como eu olho e falo, a probabilidade de ser um scam é alta ou não em 5 minutos. Que como a gente acaba recebendo um monte de mensagem, DM... Cortes do MetaCast. Presta atenção, hein? Mas então bora lá. Como eu... identifica um potencial scam ou não em 5 minutos. Primeira coisa que eu olho, qual que é a blockchain que esse cara tá listado? Normalmente, uma blockchain mais barata, uma Binance Smart Chain, uma Tron, é um primeiro sinal de red flag. Isso significa que todo o ecossistema é ruim? Não. Mas que normalmente os caras se apropriam disso. Segundo passo, vou na comunidade daquele ativo. Cara, entra no Discord. Se você vê só mensagem da galera, chilando o preço, falando tudo mais, a probabilidade daquilo não fazer sentido também é alta. Terceiro ponto, entra no site e vê como que é a comunicação daquele projeto. Literalmente, vai lá na documentação. Se você vê uma documentação robusta, com um monte de informação, um monte de coisa estruturada, beleza, o cara tá querendo fazer alguma coisa. Agora, você abre a documentação, cara, não tem informação nenhuma, não tem estrutura nenhuma, a probabilidade de ser um scam é muito alta. Então, baseado nesses 3 pontos, eu já começo a matar. E por fim, pra mim é o ponto essencial. Eu olho o tokenomics, que é como é que é. Eu vou naquele token e pergunto, cara, beleza, você tá tentando vender essa ideia desse token. Mas aí, como é que ele funciona? Hoje, é muito comum ter uma coisa que a gente chama de Posenomics, que é o quê? É aquele token que, se você comprar e transacionar ele vai se queimar. Então, a pessoa que segura mais vai ter mais resultado. Se você interagir com um protocolo X, ficar clicando o dia inteiro, você vai resultar. Você percebe, cara, esse token, ele tá existindo só para gerar hype, mas ele não se justifica. Exato. No final, se você faz a conta não fecha. Claro. Então, para mim, isso em 5 minutos, você já... começa a matar. Cara, olhou a comunidade, olhou a documentação, olhou a blockchain que esse cara tá registrada e olhou como é que funciona o básico do token desse, cara, em 5 minutos você limpa. E isso é um ponto importante, cara. Hoje, 99% dos projetos de cripto são ruins. Não fazem sentido. Posso adicionar mais uma aqui, que eu olho bastante? Tem a ver com tudo que você falou, né? Olhando principalmente pro white paper. Qual que é o valor que aquele projeto tá gerando para as pessoas? Sim. Se é mais uma moeda aí que queima e você ganha mais percentual... Pra mim, isso aí é pirâmide, é scam. Vou dar um exemplo. Não vamos falar que é pirâmide, vamos falar que são moedas do Egito. Mas eu vou dar um exemplo. Cara, um hype que a gente viu agora, Ordinals. Ordinals chegou a ter uma movimentação de $700 milhões. 200 milhões de volume diário.
qual que era a principal moeda do Ordinals? ORD. ORD era uma moeda que tinha 63% do valor de Ordinals e 94% do volume diário no dia que eu fui analisar. Quanto tempo que eu demorei pra analisar a ORD e falar, pô, cara, a probabilidade de ser uma bolha especulativa é alta? 5 minutos. Eu peguei, achei o desenvolvedor, que era o Domo Data, que foi o cara que criou o conceito de BSC20, abri a documentação. Cara, literalmente existem 3 funções num token BSC20. 3 funções de código. Cara, o cara abre o paper falando, isso daqui é um experimento, entre aspas, divertido, para mostrar que podemos fazer fungibilidade no Bitcoin com ordinais. É óbvio. E aí ele fala, cara, eu criei ORD em 5 minutos. E aí ele explica como ele criou ORD. Ele te mostra o passo a passo. Então você olha e fala, pô, beleza, cara. Tudo bem, a galera tem um hype e tudo mais, mas, cara, não faz sentido esse projeto valer 400 milhões de dólares. Então é uma forma muito simples e muito prática de fazer isso. A questão é que normalmente as pessoas, elas vão lá, pô, headline, tem um monte de cara da comunidade chilando falando, pô, esse projeto vai valer. E ela não pega e fala, beleza, cara, deixa eu entrar na comunidade e ver como que esse cara me justifica. Se a comunidade tá tentando te vender tanto uma coisa, cara, não é sinal que é uma coisa tão boa assim. Mas assim, para um cara que ele tá entrando nisso, ele não faz, se ele não sabe nem que é Bitcoin, nem que é criptoativo, comunidade, ele sabe. Não, mas aí, cara... Não, assim, não, mas... Tem bastante coisa. Mas assim, sabe, cara, entra no site, entendeu? Vai olhando, entendendo o que o cara tá dizendo. É um investimento, tipo... assim, vamos lá, cara. Quando você tá comprando uma parada, sei lá, vamos supor, você tá lá fazendo scrolling e tudo mais, tal, aí passa uma propaganda, cara, pô, de um canivete suíço, cara, que o cara tá te vendendo dropshipping por R$10. Cara, quando você vai comprar o bendito canivete suíço, você não para, vai olhar as avaliações, vai olhar quem que é o cara e tudo mais, pô, agora você vai botar R$10 mil num projeto, cara, gasta tempo. Umas coisas que tipo assim, são coisas que não fazem sentido. Tu vai comprar um carro. Tu decide qual carro você vai comprar, vai gastar, sei lá, quantos mil reais? Em 3 segundos? Não. Tu vai fazer um investimento na XP no fundo imobiliário. Você faz em 3 segundos? Não. Tu vai comprar um apartamento, você faz em 3 segundos? Não. Então por que o cara acha que é uma boa ideia gastar 20, 30 mil reais num investimento que você estudou por 3 segundos? Porque a propaganda é bonita, pô. Mas esse é o ponto. Tipo, cara... E o cara não para pra ler. Mas eu sempre... Vou contar um exemplo rapidinho. Cara, eu já comprei coisa na AliExpress que tava muito barato. E eu nem perdi tempo, só vi o preço, vou comprar esse daí. Comprou. Quando chegou, não era produto, era adesivo do produto. Não, sim. Não, por R$1, beleza. R$10 mil não. Né? O meu ponto é justamente, cara, o quanto esse dinheiro é relevante pra você. Óbvio que, tipo, pra muita gente, pô, gastar R$10 pra comprar um canivete vai ser caro. Tem esse caso também. Mas, pô, quanto mais é relevante pra você, gaste tempo pra isso. Um cara que falava muito isso era o Ben Norozovitz, da A16Z. Qual que era a maior lição que ele passava para os founders de time dele? Falava, cara, você... gasta tempo contratando uma pessoa, gaste 3, 4 meses se for necessário. Por quê? Porque você vai ter aquilo por um longo período. O mesmo vale para investimento, cara. Se você vai fazer um investimento pensando no ativo em 1, 2, 3 anos, então, cara, gaste 3 meses. 3 meses de diferença não vai mudar. Sabe um dos caras que mais mudou a minha mente? Eu tenho até um cara que continua sendo meu amigo. Enfim, esse cara é dono de uma gestora relevante. E aí a gente tava trocando ideia sobre cripto, e aí eu virei para ele, dei um call para ele sobre Ethereum. Na época, Ethereum custava uns $200, alguma coisa assim. E aí, passou-se 2 meses e meio, Ethereum tava $1.000. Ele ia colocar uma grana, assim, alguns milhões. Aí eu cheguei nele e falei, caralho, velho, você viu, o Ethereum saiu de $200 pra $1.000, pô, cara, a gente teria feito não sei quantos milhões, pô, ia ser um resultado incrível. Ele olhou pra mim e falou, Orlando, o seu call de um investimento que você tá me falando, ele dura 2 meses? Porque se ele durar 2 meses, eu não quero mais investir com você. O que ele queria dizer isso comigo? Ele falou, cara, beleza que o investimento multiplicou por 5 vezes em 2, 3 meses. Mas, cara, sua tese, se você é um analista fundamentalista, se você está pensando em investir nesse mercado a longo prazo, não faz sentido você achar que você acertou e que você é um cara brilhante por uma questão de 2 meses. Cara, eu quero ver o resultado em 5 anos. Exato. Então, tipo assim, não adianta você ficar especulando e achando que você entregou o melhor resultado do mundo, mundo, porque em 2 meses o mercado... beleza. Mas se você está investindo no longo prazo, cara... Faz isso. Cara, o dia que ele virou e falou isso, eu abaixei minha cabeça e falei,
realmente estou errado na forma de analisar. Deixa eu só fazer uma pausa aqui que é importante. Gente, a gente tá falando muito sobre moedas aqui e tal. Pelo amor de Deus, tá? Tem que fazer esse disclaimer. Não, deixa eu levar processo, né? A gente tá falando de muita moeda, de muita opção de investimento aqui. O objetivo desse canal não é influenciar ninguém a investir em X ou Y ativo, tá? A dica aqui não é uma dica de investimento, é uma dica para você estudar. É sempre esse o ponto. E se e quando você decidir que você quer entrar nesse mercado, use o dinheiro da pinga e não o dinheiro do leite. Beleza? Tá falado? Tá falado. Podemos fazer pergunta que eu tô querendo saber do Brasil, que tá olhando pra essa Não, é assim, ó. Eu vou... quengada toda que tá acontecendo nesse país. Antes dessa pergunta, quero fazer uma outra também nível 0. Manda aí. Que vai dar abertura pra fazer da coisa. Por exemplo, qual que é hoje? Eu queria. Quero fazer uma pergunta para uma resposta pessoal sua. Aham. Não- quais são as suas perspectivas? Nossa, hoje tá difícil aqui. Opa. As suas perspectivas para a adoção em massa das criptomoedas e integração com os sistemas financeiros tradicionais. Cara, isso é uma pergunta muito legal. Pô, É, fazendo uma tá bem pergunta hoje? legal Tá hoje. bem? Não, mas é uma Tu pergunta botou no legal. chat GPT, melhores perguntas por ano. Não, mas Porque ele responde. porque assim, Opa! porque eu falo que é uma pergunta muito legal. Hoje a gente tem entre 20 a 100 milhões de usuários de cripto. Provavelmente, nos próximos 8 anos, a gente vai aumentar entre 10 a 50 vezes esse número e bater 1 bilhão de usuários. Uma pergunta, 20 a 30 milhões global, você fala ou não? Global. Só isso? Foi mal, 20 a 100 milhões global. Global? Isso é uma estimativa que a A16Z fez. Provavelmente a gente pode ter até um pouco mais se a gente pega exchange e tudo mais. Caramba. Mas usuários, realmente, a gente tem entre 20 a 100 milhões. Isso o relatório State of Crypto de 2023 da A16Z trouxe esse número. Então, beleza. Vamos partir desse pressuposto. A gente tem 20 a 100 milhões de usuários global em cripto. Projetando, baseado no comportamento da internet, a gente vai bater 1 bilhão de usuários em cripto até 2030, 2031. Então a gente está falando que em 8 anos esse mercado tende a crescer de 10 a 50 vezes. O que fará esse mercado crescer de 10 a 50 vezes? Para mim são duas coisas que são essenciais para a gente ter adoção em massa de cripto. Primeira questão, educação. Cripto ainda tem uma barreira muito grande. A gente ainda fala muito termo em outra língua, a gente ainda tem um mercado que é complexo nesse segundo. Mas segunda coisa, usabilidade real para o usuário. E por que eu coloco usabilidade real? Porque hoje as soluções de cripto são voltadas para criptonativos, assim como em 2005 as soluções de web eram voltadas para web nativos. Sim. A gente só mudou e começou a utilizar a internet para comprar coisas do mundo real em 2007. Em 2007 foi o primeiro ano que a gente parou de comprar mais hardwares e softwares pela internet e começou a comprar mais roupa. Então, cripto precisa chegar nesse ponto. O que para mim falta para viabilizar isso? Principalmente escalabilidade e UX para permitir que a gente comece a pensar em usabilidade real. E aí, para mim, é onde entra, por exemplo, que é o movimento que a Uniswap está fazendo com NFTs financeiros, que aí você traz o mundo de finanças reais para blockchain. Aí entra quando a gente pensa em indústria de entretenimento, entre outras coisas. Então, para mim, o clique que falta para viabilizar isso vamos resolver esses problemas técnicos, vamos educar o mundo e vamos ter a cabeça de cripto não pautada para o usuário que ele já é criptonativo, mas pautada para os outros 900 milhões de pessoas que vão entrar nesse mercado daqui a 8 anos. Show. Gente, como eu já falei pra vocês, eu uso o canal do Orlando e as coisas os conteúdos que eu vejo dele como um estudo mesmo. Eu não vou falar para obtenção de informação, mas simplesmente para análise da informação que eu obtenho. Então, e todos vocês aqui, se estão interessados nesse mercado, eu tenho certeza que tem uma chuva de informação que cai. Então, eu estava brincando agora de perguntar do Brasil e tal. Eu queria falar com ele até sobre Brasil, mundo, mas para mim, o Orlando é extremamente relevante porque ele dá uma opinião que agrega várias outras que a gente vê todo santo dia. Então é isso que eu queria fazer com ele aqui, com vocês, para ver o que vocês acham, o feedback de vocês. Então, Orlando, vamos lá. Cara, a gente está num período aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil caótico, né? Agora eu vou colocar a minha opinião, não é a opinião deste canal. Estamos numa economia trágica, que não tem como dar certo, desde o governo recente. Não que o passado tenha sido muito bom, mas trágica, com um ministro da economia que é pífio, com uma política econômica pífia. E agora estamos rompendo de novo as leis criadas anteriormente para poder extrapolar os gastos. A gente está subestimando os gastos e superestimando as receitas. Isso já deu errado só das últimas 100% das vezes que foi feito. Como é que você acha, apesar do Brasil não ser tão relevante ainda no mercado cripto em termos de valores, como é que você acha que isso repercute no nosso mercado? Legal. Eu acho que essa é uma das belezas do mercado cripto. O mercado cripto ele é um mercado global.
Então eu sempre coloco isso na tecla. Quando você estiver investindo em cripto, pense, você está fazendo investimento no exterior, você está investindo em dólar, você está investindo naturalmente em uma outra economia que não o Brasil. Então, se você fala, pô, cara, tô morrendo de medo de risco político, tô morrendo de medo de risco orçamentário, etc., cripto se apresenta como um diversificador, como uma alternativa de ativos que não sofrem com essas interferências. O que hoje o Brasil ainda, no ponto de vista de volume de capital, apesar da gente ter muitos usuários de cripto, a gente ainda não tem uma representatividade tão grande. Então eu não vejo essa representatividade. Se eu fosse falar, pô, onde política impacta em cripto? Provavelmente as políticas dos Estados Unidos, de Singapura, Dubai e da China de modo geral. Esses são os hubs hoje relevantes do mundo que impactam. Mas para nós brasileiros, as regulações aqui, as políticas extremamente autoritárias... Aí tudo bem. Aí impacta a nossa usabilidade. Aí impacta, por exemplo, cara, eu sou um cara que estou desenvolvendo um projeto de cripto no Brasil. Pô, a regulação tá vindo de forma negativa pra gente. Pô, isso impacta. Mas aí eu falo uma coisa, cara. Pra mim, hoje, o Brasil é um dos países mais permissivos do mundo do ponto de vista de inovação de cripto. A forma que o Bacen tá lidando com o real digital, a forma que o Bacen tá de parabéns. É impressionante. Não, tá na contramão de tudo. Não, o Bacen é a luz no fim do túnel. Sim, não. A forma que o Bacen tá lidando com o real digital, cara, é impressionante. Tipo, pra mim, como analista, como uma pessoa que olha, eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas do Bacen, já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas do BNDES. Cara, a forma que eles... Hoje, Bacen e BNDES entendem o blockchain e tá com o objetivo de integrar a blockchain não só como um sistema de pagamento, mas como uma forma de aumentar a complexidade e melhorar a eficiência do sistema financeiro nacional. Então, para mim, nesse ponto, a gente tá indo bem. Inclusive, teve uma live recente que o Fábio até me mandou. O Fábio tá aqui, inclusive. Dá um oi pro pessoal. E aí, pessoal, beleza? Da Coinive, ele passou uma live para mim, do pessoal que tá por dentro, né, do desenvolvimento do CBDC, de tudo que vai ser necessário para poder fazer com que isso vá até o bolso dos brasileiros até o final do ano que vem, e como que tudo vai funcionar. E falando, cara, que a ideologia até do próprio Bacen para como é que isso vai funcionar é mudar, até implementar não só a moeda, mas a ideia do que é o smart contract pro nosso dia a dia, no Detran, sim. Em vários órgãos normais. Você olha, pô, o cara tá tomando a decisão que não, vou usar Hyperledger Bezos. O que é Hyperledger Bezos? É um fork do Ethereum, só que permissionado. Cara, esse cara, quando ele tá tomando a decisão de usar um fork da Ethereum, ele tá sinalizando, não estou vindo aqui para criar apenas token, criar apenas um sistema de registro. Estou vindo aqui para criar um sistema de registro, né, atrelado a contratos inteligentes, atrelados à automação. Perfeito. Então, para mim, quando eu olho, eu tô estudando agora mais a fundo o real digital, cara, eu acho uma coisa sensacional. Do ponto de vista de um governo está adotando a tecnologia. Aí você fala, pô, mas cara, é a melhor alternativa, é superior à blockchain descentralizada? Não, porque eu acho que quando você tem um código open source, uma viabilidade de centralização, você abre muito mais para inovação e você pode eventualmente criar sistemas de confiança mais seguros do que sistemas centralizados. A gente viu isso no desenvolvimento da internet. Mas, só da gente começar a ter a mentalidade de automatizar o sistema financeiro, que grande parte do mundo ainda não tem, já é uma coisa super interessante. São dois pontos que eu enxergo aí, meio que se dá para colocar na balança. Primeiro, o que estão fazendo a questão de economia, que isso vai gerar um caos, vai dar um problema muito sério. Essas medidas estão sendo tomadas, recentemente aprovadas. Do outro lado, o Bacen tocando bastante isso, querendo digitalizar, é bom. Com as medidas econômicas, a gente já pode ver um futuro aí com um problema. O que aconteceu nos outros países aqui? Vamos pegar o nosso vizinho aqui, a Argentina. A Argentina, com inflação disparando isso, aquilo, é ruim para o país, é ruim, porém, aí assim, também é outro problema. É bom, mas é outro problema. Só o pessoal mais antenado. Hoje eu vejo, a gente tem algumas negociações com o pessoal da Argentina, eles estão utilizando muito cripto. Muito. É que cripto... Porque você tem a garantia ali, que você falou, mercado global. Então, você para de utilizar aquela moeda do seu país, porque ela não... hoje aqui, amanhã vale menos, eu coloco a aloco em cripto, que é global ali. A única coisa mais volátil que o Bitcoin é a moeda o peso argentino. Mas é porque cripto... Estamos falando de USDT, tá, gente? Ela vai para uma stable, ele não vai para o Bitcoin para receber salário. Eu quero chegar no SDT, cara. Eu quero chegar no SDT. Foi bom. Assim, então, assim, tá fazendo muito que a própria população vá muito para cripto para meio que se blindar de alguma forma. Então, assim, mas só que só pessoas com um nível de conhecimento que vai para isso. E a população mais simples, mais pobre, acaba tendo problema. Impactado. No Brasil, se continuar nisso daí, então, assim...
muita gente vai migrar até mais rápido para a questão de cripto, para garantir investimentos fora, que ele tem uma moeda que ele usa em qualquer outro país. Aí agora tem uma outra coisa que até anotei aqui para não perder o contexto. A gente está numa parte global onde China, Rússia, o próprio BRICS, eles estão se desvinculando para não utilizar o dólar nas operações. E, só da China saiu, os Estados Unidos perdeu uma guerra. Literalmente uma guerra que eles perderam nisso. A princípio, ao longo prazo, o dólar tende a ir perdendo valor, porque ele vai perder usabilidade, então vai perdendo valor, mais a impressão de notas que o governo lá americano vai estar fazendo. Logo, na minha ignorância, o USDT também ele vai diminuir. Se ele vai diminuir, vai perder o valor dele, então a busca por ele também vai diminuir. Que até hoje, teoricamente, por exemplo, quando o cara manda o dinheiro para qualquer carteira dele, tem cara que eu conheço que na mesma hora ele já transforma um USDT para depois ele ver o que ele vai comprar, o que ele vai fazer. Ele deixa ali que é um negócio meio que estável até que eu vou fazer amanhã. São coisas diferentes, né? O USDT não perde valor, ele não vai perder o PEG por causa disso. O que acontece é que o valor do USDT frente ao Bitcoin vai diminuir, não porque o Bitcoin está crescendo, mas porque o valor do USDT está baixando. Sim. Né? Não o valor da moeda, o valor da moeda nacional americana. Né? Mas é bizarro, os Estados Unidos é muito bizarro. Mas é que, cara, eu acho que isso é até uma coisa que a gente comentou no último podcast que eu estive aqui, que a gente está mudando a dinâmica de mundo, né? O fim da era da grande moderação. E isso inclui também a moeda global. Hoje não tem a segurança e você não atrela mais poder de compra à quantidade de dólares que eu tenho. Eu brinquei com isso com o Casta no início desse ano. Quando eu vi aquele bull market, o mercado de cripto explodindo, eu virei e falei, cara, peraí, não é cripto que está começando a gerar mais valor. É só o seguinte, os caras colocaram mais dólar para salvar a questão do Silicon Valley Bank. E, cara, não foi cripto que te deixou mais rico. Na verdade, foi cripto que te protegeu de deixar mais pobre. O problema é que, na nossa sociedade, hoje, a gente associa poder de compra à moeda fiduciária, especificamente à moeda fiduciária americana. Sim. A questão é que talvez a gente vai chegar daqui a 10, 20 anos... E se o mundo estiver mudando, como ele está dando sinais que ele vai, por conta dessa constante crise que a gente vive, essa constante incerteza que a gente vive, principalmente essa crise de confiança que as pessoas têm em governos, em grandes instituições, você no momento vai parar de associar ganho monetário, poder econômico monetário, a você ter moeda fiduciária. Nesse momento, talvez cripto cresça como alternativa. Eu prefiro associar a liberdade financeira, né? Aí sim... Você ter moedas que são mais livres, que você está menos travado dentro das legislações locais, faça mais sentido do que só como de capital. Aquilo ali não necessariamente vai te proteger. Eu acho que esse é o ponto. Cara, eu acho que hoje a gente está num patamar no mundo que você não deveria ficar analisando sua riqueza só em relação ao dólar, cara. Mas, beleza, o quanto eu estou mais rico nesses últimos 2 anos em relação a ações da Amazon, em relação a Bitcoin, em relação a outra coisa. Porque a gente tem que parar de ter essa visão que poder monetário é igual a ter mais moeda fiduciária. Não vai ser mais assim. A tendência é que não seja mais assim. E aí a gente tem que começar a compreender essa dinâmica. Porque isso vai mudar também o perfil de investimento das pessoas e das opções de investimento das pessoas. Os Estados Unidos agora, cara, é impressionante. Ontem... Anteontem foi a notícia daquela imagem do Pentágono bombardeado que foi feito por AI, né? E aconteceu com o mercado. Gente, o pessoal fala do nosso mercado que qualquer coisa sobe e desce o Bitcoin. Maluco, 80 bilhões de dólares de perda de valor de mercado no SP 500 por causa de uma AI. Então me desculpa. Qualquer mercado está refém. Sim, mas isso é confiança, cara. Isso é um sinal muito claro. Beleza, exato, cara. A gente tá num momento tão incerto e com tanto medo de uma eventual guerra que, cara, uma imagem gerada por AI gera pânico. Porque ela consegue minimamente criar... A gente consegue olhar pra ter a imagem e falar, eu acho que isso é verdade. Uma imagem com AI com um perfil que não era original da empresa. E Orlando, a shitcoiner fala muito bem sobre isso nos últimos meses aqui, que ela põe gráficos de comparação. De onde você acha que é esse gráfico? E ela põe vários, ela fez um post com 7, 8, aí depois ela fala de qual que é o gráfico. Pra você ver, o pessoal, isso aqui é Bitcoin, porque tava extremamente assim, isso aqui caindo pra caramba, isso aqui é moeda tal, isso aqui é moeda tal. Aí ela começou a usar, isso aqui é lojas americanas, isso aqui é Magazine Luiza e tal. Gente, o mercado tradicional não é mais o que o pessoal achava. Então, o risco é inerente. Ele é sistêmico, ele é gráfico e ele é fundamentalista. Mas porque a gente está vivendo um momento único nos últimos 50, 100 anos do ponto de vista de economia, cara. A gente está num momento que
O momento é de incerteza. O momento é, cara, a gente tá vivendo crise atrás de crise. Parece que a gente entrou em 2020 e a gente não saiu de 2020. Não, reunião do Biden com o Congresso que não foi definida até agora, quebra do, provavelmente, eles não vão dar default, mas, enfim, essa discussão nunca foi tão importante. E ao mesmo tempo você tem uma live a semana passada não só do Warren Buffett, mas foram 3 pessoas comentando sobre o mercado. Cara, a minha namorada é trader. Se você vir em tempo real o gráfico do Bitcoin, é um absurdo. O mercado. Sim. Por causa do que o cara tá falando ao exemplo, vivo. A gente tá falando da questão da dívida lá americana, doméstica, beleza, pô. Eles não vão dar bailout, é improvável. Mas, cara, essa dívida vai começar a representar entre 20% a 24% do PIB americano. Pô, você tá comprometendo o futuro dos Estados Unidos, vai começando a se tornar comprometido pela própria dívida interna dos caras. Sim. Isso é uma coisa muito louca. A gente vai finalmente começar a ver T-bonds americanos com valores com taxas maiores. Porque isso que vai acontecer. No médio e longo prazo, a taxa básica deles vai ter que aumentar. Sim. Porque o risco aumentou. Mas aí, cara, isso é um negócio muito louco e é a coisa mais contraintuitiva que a gente tem. Eu tava trocando ideia com um outro grande amigo meu, ele me recomendou um livro, tava, enfim, lendo algumas coisas desse livro, que é um livro que ele analisa como foi a criação de riqueza pós-Segunda Guerra na Alemanha, na Inglaterra, enfim, os países que mais sofreram com a Segunda Guerra. É muito interessante que uma crise convencional, o ativo que mais se valoriza são ativos de títulos do governo, porque teoricamente é o ativo mais líquido e mais seguro. Em crises de guerra, em crises que a gente muda paradigma de mundo, que por exemplo a Primeira e Segunda Guerra, o que elas mudaram de paradigma de mundo? A gente saiu da Inglaterra como grande potência, a gente consolidou os Estados Unidos como a primeira super grande potência do mundo. Nesses momentos, os títulos de governo são as primeiras coisas que desvalorizam, viram pó, e aí você ter terras, você ter outras coisas que conseguem manter valor de fato, barra de ouro, sem estrutura produtiva, especialmente estruturas produtivas, são que se valorizam. Então, para mim, hoje a gente está vivendo um momento muito similar a isso. Hoje, por exemplo, se eu, Orlando, na minha carteira, cara, eu penso muito mais, talvez, em ter menos liquidez. E olha que eu sou um cara que eu sou apaixonado por liquidez. Eu não gosto de ter coisas, eu gosto de ter liquidez. Hoje já mudou minha mente. Eu prefiro ter minhas criptos e começar a pensar em olhar coisas que, apesar de eu abrir um pouco mão de liquidez, eu sei que são mais sólidas do ponto de vista de produtividade do que propriamente só me manter ali líquido. Hoje é a forma que eu estou lidando com o mundo, por quê? Porque eu estou vendo um momento o Orlando para CoinLivre. Ativo com lastro para compor rede de carteira, vamos apresentar para você. Dia dos investidores, Orlando estará lá. Olha uma coisa que ele falou, não tinha pensado nisso. É até bobeira, mas enfim, vamos lá. Ele falou que assim, daqui a 10, 20 anos, a gente está numa mudança de mundo tão grande que, tá perdendo o próprio dólar. Hoje é tudo baseado em cima do dólar, não vai ser mais tal. Cara, vamos pensar daqui a 10, 20 anos, o dólar não seja mais o que é tudo. Como é que vai sair a lista da Forbes? Porque hoje é o cara mais rico do mundo, é o cara tal, e tem $1 trilhão de dólar. Mas cara... Vai ter o quê? Tem 1 trilhão de Bitcoin? Vai ser 1 trilhão de Ethereum? Cara, mas o que a gente está conjecturando aqui é uma parada muito louca. Que ela desafia uma parte da dinâmica do sistema que a gente vive há vários e vários anos. Isso aconteceu umas 5, 6 vezes na história da humanidade. Por exemplo, em Roma. Em Roma também você media, cara, qual que é qual que é o cara mais poderoso do mundo? Era o cara, na época do Império Romano, que tinha mais influência dentro de Roma. Era o cara que tinha moeda romana. Em um dado momento, a moeda romana não valia nada. A influência romana não valia nada. Quando Roma cai, com a invasão dos bárbaros. Mesma coisa. Cara, a gente teve uma época, que Portugal era a superpotência do mundo. O real português era a parada. Por quê? Porque foi o primeiro cara a colonizar. A gente teve uma época que a Holanda era a superpotência do mundo. Por quê? Porque ela tinha companhia das Índias Orientais e Ocidentais e ela mandava no mundo inteiro do ponto de vista de rota de comércio. A gente teve uma época que a libra inglesa era a moeda do mundo, que mandava em tudo. Por quê? Porque a Inglaterra era aquela superpotência ultramarítima. A gente teve a época dos Estados Unidos. Agora a gente tá vivendo um momento que a gente vai ter que pegar e falar, beleza, cara, se os Estados Unidos não for mais essa superpotência, quem será? E isso é um questionamento que é difícil pra gente, por quê? Porque, cara, a gente não consegue enxergar isso fácil. Eu vi uma análise psicológica que é muito louco. Assistam, a gente normalmente agora tá assistindo muito filme de apocalipse, por conta dessa sensação, realmente. Sim. É um dos fenômenos da estão fazendo muito sentido. Mas Minority Report começou a fazer sentido do nada. Então, robô. Mas somado a isso, tem um bagulho ainda mais louco. Cara, a gente tem uma dificuldade tão grande, mas tão grande de enxergar um sistema diferente,
que mesmo no cenário apocalíptico, a gente projeta um mundo que o sistema capitalista ele continua. Mesmo no fim do mundo... Anarcocapitalismo, muitas vezes. Não, mas é bizarro. Mas mesmo no fim do mundo, a gente ainda acha que o fim do mundo vai ser capitalista. A gente acha que o fim do mundo ainda vai ter hegemonia norte-americana. É muito louco isso. Porque é difícil pra gente pensar. Eu fiz um comentário num vídeo recente meu que eu falava sobre... Bom, a guerra econômica foi vencida pela China, acabou, né? Eles estão brincando de war de uma maneira diferente. Só que em vez de enviar tropa, eles compram empresas dominantes nos países. Então eles já venceram essa guerra. E aí a gente tem, ao mesmo tempo... cinco países uma organização, né, os BRICS todos, a Arábia Saudita e mais a OPEP, falando da quebra do padrão dólar. Só que dessas 5, uma organização, 4 países, 2 ou 3 deles já falaram que assumiriam a moeda chinesa como paridade, né, inclusive a própria Índia. Bom, se isso vai acontecer ou não, eu não sei. Mas a questão hoje é, se a gente entender que a tua liberdade financeira, não estou falando de ganhos, estou falando da tua capacidade de fazer compras em qualquer lugar do mundo, ir para qualquer lugar do mundo, se sentir livre do seu governo tal, for baseada no tipo de ativo que você tem, eu já não vou falar que a pessoa mais poderosa do mundo vai ser a que vai ter mais CBDC chinesa. E sim, é uma suposição só aqui. A gente pode falar muito fácil que daqui a 20 anos, se o governo chinês falar que a moeda deles vai ter paridade com outro protocolo, o dono desse protocolo é a pessoa mais poderosa do mundo. A única pessoa que poderia fazer paridade com a CBDC chinesa, brasileira, tal, sei lá o quê. Literalmente o único protocolo que consegue fazer o swap entre elas. O poder agora virou uma questão de acesso. E não só como é que fala? De acumulação de capital. Moeda fiat. Sim. Acesso pode voltar a ser... Você falou antes de política, né? Diplomacia, que tinha mais acesso. Hoje pode voltar a ser acesso. Hoje a dinâmica que a gente está pensando, na minha visão, os sistemas mais valiosos do futuro vão ser os sistemas que conseguem passar mais confiança para as pessoas. Saiu um relatório da Accenture que mostrou 69% das pessoas não confiam nas decisões que elas mesmas tomam. Então, a gente falou sobre isso a vez passada. Por que isso, cara? Porque hoje a gente não confia. Agora eu li o relatório inteiro. Hoje a gente não confia em nós. A gente não confia em nós, cara. Quem dirá nas instituições. E o valor de todo o nosso sistema fiduciário é baseado em confiança. Claro. Então, tipo assim, o que é o valor de uma moeda, cara? Pô, o valor de uma moeda é literalmente um delírio coletivo nosso que a gente decidiu confiar. Mas cara, eu tenho um texto muito legal do Vitalik, que ele escreveu isso em 2014, cara, que ele faz o questionamento, o conceito é synagogue, eu não sei traduzir para português essa palavra, eu sei que é uma palavra que deriva ao conceito de cunhagem no período feudal. Essa é a definição em português mais próxima que eu achei, mas eu não sei de traduzir essa palavra, mas é synagogue. Ele fala, qual que é a forma mais fácil de aumentar o valor de uma barra de ouro? Cunhe a face de um rei nela. O que é uma moeda? Nada mais é do que a gente pegou uma barra de ouro, que aquilo ali não valia praticamente nada, a gente foi lá, cunhou a face. Pô, uma moeda de R$1, sei lá, ela deve custar 2, 3 centavos para ser produzida. Por que ela vale R$1? As notas custam mais do que elas produzem, do que elas valem. As notas. Por que ela vale R$1? Simplesmente porque a gente foi lá... Alguém falou. E cunhou, e tem ali aquela face lá, aquela face lá, aquele selinho Brasil, alguma coisa. Cara, e isso, pra nós, imputa confiança. É só por isso que aquilo só vale porque alguém falou que vale aquilo. É um delírio coletivo, basicamente, né? É uma confiança... Enquanto isso, o Bitcoin, entre outros, é oferta e demanda. Nada determina o valor daquilo, além do que as pessoas acham que não vale. Mas aquela zoeira, tipo, qual que é o lastro do dólar? Aí a galera manda um monte de avião, um monte de tropa. Mas porque todo mundo associa o lastro do dólar ao poder de força militar norte-americana? Porque é a forma que a gente entende de confiança. Porque a gente sabe que a gente sabe não. Hoje a gente já tem essa dúvida. Mas se a gente voltasse a 20, 30 anos atrás, você virasse e falasse, cara, tá rolando uma crise em tal lugar. Você tinha certeza que os Estados Unidos tinha capacidade de poder militar de impor a visão dele. Isso fazia o dólar ter tanto valor. Ao meu delírio coletivo, então, que eu tive agora, ao meu delírio individual que eu tive há pouco tempo atrás, então. Será que a gente não vai ver muito mais valor, então, no acesso que a moeda te permite ter? Qual vai ser a moeda que vai ser mais aceita nos lugares? Porque hoje é o dólar, mas não vai ser por muito tempo. Aliás, por muito pouco tempo já vai cair. A gente tá falando sobre muito questão de confiança. Vamos supor aqui, entrego 10 milhões na sua mão. Só que eles falam, você não pode comprar nada em cripto. Você tem que literalmente investir. Vamos supor que você não entende nada de investimento. Você fala, eu não vou arriscar e eu investir esse dinheiro. Então eu vou contratar alguma empresa de investimentos. E aí o que você vê hoje de coisa? A menina da Betina lá da Empíricos, que fala, aí ficou famoso por causa do hype.
XP, que está em todo lugar, aí você tem os bancos tradicionais, o seu gerente lá do Itaú, do Bradesco, lá fazendo os baites. O Márcio vai pegar um BTG. E aí, você conhece um BPI. cara, esse cara, assim, se juntar todos, não é igual ele. Ele é melhor que todos, só que ele é um cara. Ele pode ser melhor que todos, mas, cara, ele é um cara. Você, não vou confiar nele. Então, mas Você isso- vai para uma instituição onde Mas onde isso você tá tem mudando, a confiança. cara. Esse que é um dos bagulhos mais loucos. Hoje, cara, as pessoas elas querem muito mais um discurso sincero do que propriamente o maior resultado do mundo. Hoje o mercado anseia por discursos sinceros, por discursos verdadeiros. Por que a gente está mudando a dinâmica de conteúdo? Hoje, cara, vamos lá, você falou da Betina, a Betina teve aquela sucessão da Empíricos. Mas, cara, a Betina, ela tem um poder de audiência e de mover multidões muito maior do que a Empíricos. Sim. Por quê? Porque, cara, apesar da Empíricos ser toda aquela instituição, que ter milhares de pessoas trabalhando lá, existe a figura da Betina. Se a Betina passa com a confiança, ponto. É a mesma coisa, cara. Quem é maior, cara? Pô, o Fundo Verde com todo aquele track record ou, cara, o gestor do Fundo Verde? Cara, o gestor do Fundo Verde, cara, a personificação. Mas por quê? Pessoas confiam em pessoas. Não, mas aí sim, são pessoas que são conhecidas, que passam confiança. Tô falando um cara da rua, um amigo seu. Sim. Não, mas amigo não, que aí você pode ter um vínculo afetivo da amizade, mas um cara que alguém te apresenta, cara, esse cara é bom. Por mais ali, mas, cara, querendo ou não, cara, vamos supor que é tudo que você tem. 10 milhões, cara. Mas aí Se você vai... esse cara fizer bobeira, eu vou morar Você- debaixo da ponte aqui. Mas aí você vai virar e literalmente, eu vou até brincar, você vai virar e falar, pô, onde que esse cara jogou? Tipo, que é aquela, pô, beleza, se esse cara é o cara, pô, qual que é o track record? Qual que é o portfólio dele? O que ele fez? Qual que é a relevância? E aí é onde a gente vai pesquisar. Mas o meu ponto é, hoje, antes, realmente, cara, você tem a plaquinha Itaú, plaquinha BTG, plaquinha Sim. XP, fazia uma super diferença. Agora, por exemplo, se o primo rico amanhã para de ser sócio... Isso, pelo amor de mas Deus, por quê? hoje sim. Mas por quê? Cara, quem é mais forte hoje? O grupo primo ou a imagem, o cara primo rico, o Thiago Negro? O Thiago. Por quê? Porque o Thiago, ele construiu um track record, que aí você vira e fala, pô, cara, eu confio no Thiago, porque o dia que eu fui, que eu abri o primeiro vídeo dele, ele me provou que em vez de colocar na poupança, eu devia colocar no CDI da XP, e agora eu tô ganhando 3 vezes mais. Quem me convenceu não foi a XP, foi o Thiago. E que ele provou que meu gerente estava me enganando. Pra mim, esse cara é o Gary Vee. Mas a questão é, por exemplo, hoje, cara, hoje você não confia mais no seu assessor da XP. Por quê? Porque o assessor da XP foi lá e vai vender mais um produto também, vendeu é prateleira, é o e gerente hoje do a gente banco. entende que, cara, pô, uma parte desses caras da XP, o cara... Óbvio, existem assessores incríveis, foda pra caralho, conheço alguns fodas pra caralho, mas também existe um cara que ele tá ganhando, ele tá focado na comissão dele. Sim. Então ele não tá se importando se você vai ganhar mais ou menos dinheiro, porque pra ele no final, ele tá ganhando na sua cabeça, ele tá ganhando no momento que ele te transfere de um produto X pra um produto Y que paga mais taxa de comissão pra ele. Então, tipo assim, essa é o momento que a gente tá vivendo de desconfiança. Porque a gente começou a confiar em pessoas, cara, porque a gente começou a ver a instituição sempre ferrando você e a gente tá desesperado, a gente tá falando, velho, eu preciso de alguém pra eu confiar. Eu preciso muito de alguém pra eu confiar. Mas pegando um outro caso aqui, o seguinte, vamos lá. Hoje, qual que é o maior problema que a gente tem, pegando o caso da FTX? As pessoas, por comodidade, acabam deixando o dinheiro na exchange. Exchange não é a carteira. Sim. Então... Você confiou naquela exchange que te indicou os ativos seguros. Cara, não, meu. E aí, assim, o cara teve problema lá, todo mundo se lascou. Ponto. Aí, mas por quê? Aí você tem que ter uma wallet. Cara, é uma dor de cabeças que tem, é muito difícil de acessar, tal. Só o pessoal que tem mais conhecimento consegue trabalhar com aquilo. É bem chato. E aí você tem a hard wallet, que é mais... O pager do século moderno. Que, vamos lá, é o que ele literalmente fala. Cara, hoje, plena tecnologia que tá, você vai andar com um pager, que parece um pager o negócio. Ou então você não... Do peso desse celular ainda. Aí um caso que teve aqui no Brasil, um cara que foi pego em um desvio de não sei quantos aí, ele tinha guardado uma hard wallet, 100 milhões lá de um desvio que ele fez. Polícia Federal invadiu, estourou o cofre e tinha o hard wallet. Até então não vai conseguir, mas só que ele deixou a senha junto. Normal. Cara, colado atrás ainda. Não, Mas velho. vamos lá. Uma vez eu tava... Não, sem brincadeira. Uma vez teve um cliente meu, o cara tinha... Gênio. Tinha alguns milhares de reais investidos em cripto. Aí ele falou, pô, Orlando, me dá uma opinião aqui e tal, sobre custódia e tudo mais.
Aí ele, tá bom, cara, pô, faz isso. Aí eu vi ele anotando tal, anotando as senhas, e eu vi ele mandando um e-mail. Eu falei, cara, como assim? Ele falou, não, então, aqui, caso eu esquecer as palavras da hard wallet e tudo mais, eu mando um e-mail pra mim mesmo, porque aí eu sei que tem um lugar ali fácil de eu acessar. Provavelmente o título do e-mail deve ser Minha Senha da Hard Wallet. Aí eu falei, cara... pesquisar depois. Mas é porque hoje a gente ainda não sabe acessar a tecnologia. Tipo, eu dou esse exemplo, mas, cara, não é um absurdo. Cara, quantas vezes eu já não conversei com suporte de time de corretora e o cara me conta, velho, uma vez apareceu um tique no suporte pra mim que era o meu cliente, ele foi fazer uma transferência de Bitcoin, de saque de Bitcoin, e ele mandou, cara, eu tô colocando o endereço da minha casa e não tá chegando Bitcoin pra mim. Não. Muito da É hora. zoeira. Não, é zoeira. Isso é pior que o Bitcoin. Não, é zoeira. Se é Brasil, eu acredito. Se é Brasil, eu acredito. Jorge, pensa comigo. O que ele esperava? O cara chegando lá da Correio. Você nem chegou, não sei. Jorge, pensa comigo. Chega numa pessoa leiga. Uma pessoa leiga, que ela nunca fez nada, nunca interagiu com cripto. Convence ela a abrir uma conta da corretora. Sei lá, ela estava assistindo Brasileirão, viu, sei lá, a Binance. Mas a pessoa leiga fez DocTed. DocTed ele não recebe por correio em casa. Mas aí que tá. DocTed você não informa, você não informa endereço, você informa a conta bancária, tal coisa. Aí você abre a corretora, aí aparece endereço. Tipo, não apareceu carteira, não apareceu nada. Esse é um bom ponto, ele tem um bom endereço. ponto. Por que você puxa o endereço lá? Qual que é a associação que você faz na hora? Pô, endereço. Pô, endereço da minha casa. Vai chegar aquelas Bitcoin. Comprei uma ação da empresa, vai chegar a ação no papel. Mas cara. Mas, pô, parece absurdo. É absurdo pra gente, cara. Pô, pra mim, eu falar de wallet, eu estudo wallet há 5 anos. BTG, agora, XP ajuda nós, né? Não pede aquele Bitcoin que eu trouxe pra todo mundo aqui, cara. Teve gente que eu mostrei, o cara... Caramba, isso que é o tal do Bitcoin, cara. Mas como ele é bonito. cara. Eu vi mostrando, o meu que você me deu tá lá em casa. Eu mostro pra todo mundo. É esse que o Victor fala no programa. Eu não esqueço até hoje, cara. A primeira vez que tipo assim, a gente tava lá, tal, a gente conseguiu, ter um Bitcoin. Eu falei, caralho, velho, eu sempre quis ver um Bitcoin. Aí eu abri, assim, na tela da corretora, tinha um BTC. Aí, tipo assim, pô. Nossa. Mas pensa, esse era meu primeiro ano de mercado, cara. Pensa você no seu primeiro ano de mercado. Pô, você fala um Bitcoin, pô, tipo, uau. Aí você olha, é que literalmente 1,0000 BTC na sua wallet, na sua comprovação, um código desse tamanho que você não sabe o que é, e aí você tem um Bitcoin. Pronto, acabou. E isso é um Bitcoin. Mas cara, já vale 5 celtas. Agora explica isso pra, sei lá, pô, se eu pegar e botar meu pai pra transferir Bitcoin, cara, numa corretora. Deixa eu fazer endereço de Bitcoin. Onde eu volto na questão da confiança. Cara, a confiança é o seguinte. Vamos lá, hard wallet, cara, é uma puta dor de cabeça, tudo a gente tá conversando, mas vamos lá. Vai virar digital isso também de alguma forma, não sei. Acredito eu, posso estar bem enganado. As instituições bancárias hoje vão acabar virando um wallet. Não para todo mundo, mas só que para quando virar em massa, população, não pensa em algo descentralizado, que pode acontecer uma guerra, pode ir para outro país. Não vai descentralizar nunca. Que é a segurança. E aí, quando entrar nesse momento da segurança, cara, Itaú, Bradesco, Santander, Banco Brasil vão dominar de novo isso daí. Por questão de confiança. Já vão ter que fazer por causa do CBDC. Não tô falando do... Sim. Pode ser que sim, pode ser que, a gente cria outras instituições. Sei lá, cara, pode ser que o JP Morgan adquira a Coinbase, assim como pode ser que a Coinbase se torne esse banco. Assim como a gente pode criar uma nova geração. Provavelmente o que vai acontecer? Uma parte, cara, vai ser realmente a geração, cara, de instituições milenares que souberam se manter e se adaptaram mais rápido à tecnologia. E outra parte vai ser, cara, novas grandes empresas. Sei lá, vamos pegar o Meta. Hoje o Meta é um gigante. Mas o Meta foi uma empresa criada nos anos 2000 que conseguiu seu espaço à luz. Existem outras empresas que fazem o que o Meta faz, que são antigas? Existem, cara. Mas vai ter um misto dos dois. É que eu acho que tem um fator a mais aqui, né? Os bancos tiveram que se adaptar às fintechs. E eles conseguiram sobreviver, mesmo demorando mais anos para poder se adaptar. Agora é um pouco diferente, né? Porque a adoção em massa, na minha opinião, vai vir muito com os CBDCs chegando para o consumidor final. Todos os países emergentes estão podendo fazer isso. Quem está envolvido desde o começo, junto com o Bacen, para poder determinar tudo? Os bancos. Então, na hora que isso chegar ao consumidor final, os bancos já vão ter a solução pronta. Sim. A wallet já vai estar lá, eles não vão ter que se adaptar depois. A fintech não vai ter antes o CBDC, entende? Até porque ele vai ser criado e utilizado no primeiro ano e meio, só para transação interbancária. Sim. E para Forex. Então, assim, porque eles já vão estar preparados. Se a gente viu rapidamente o Mercado Pago já tendo Bitcoin lá para você comprar, tudo bem que não é teu, mas enfim... se adaptando rápido, imagina com os CBDCs entrando com o privilégio do banco poder se adaptar 1 ano e meio antes. Mas a questão do banco é quais bancos, pô,
novamente, por exemplo, no caso de um banco, a gente está navegando um transatlântico. Pô, quantos diretores de bancos estão familiarizados com o conceito de cripto, com blockchain? Não, tem. Ah, deve ter muito pouco. Tem. Ah, tô falando de banco de varejo. Deve ter muito pouco. Ah, não, existe, cara. Pô, existe. Os caras não são... Cara, isso aqui, pra mim, assim, eu falo isso até olhando de uma perspectiva de estar dentro de alguns desses ciclos. Cara, muitas das grandes instituições do mundo não adotaram cripto ainda, não porque elas não entendem de cripto. É porque, cara, elas não podem tomar aquele risco reputacional. Porque o Itaú vai demorar muito mais tempo pra adotar cripto do que uma Nubank. Porque o Nubank, cara, ele tem, sei lá, X anos de história. Tem muito menos anos de história que o Itaú. O Nubank, ele, pô, colocou o Bitcoin, pô, dá ruim. Cara, isso é um impacto. O Itaú ter feito isso, cara, é outro. Pô, porque demorou mais tempo pra Fidelity lançar seu custodiante de cripto do que, sei lá, cara, vamos lá, uma Gemini, que é uma grande corretora norte-americana, por conta disso. Agora, qual que é o outro ponto, cara? No momento que um desses caras tá criando uma divisão inteira, tá pagando pra ter diretor, tá contratando gente pra fazer isso, cara, é um puta sinal que eles estão vendo alguma coisa. Então, tipo assim, quando eu olho, por exemplo, cara, o movimento de grandes bancos hoje, que eu acompanho, pô, cara, os caras estão criando departamento de digital assets, estão estruturando também, tem times, cara, grandes nessa linha. Cara, isso é um sinal, tipo, tá falando pra mim, ó, pessoal está começando a olhar pra cripto. A hora que eles começarem a lançar os produtos deles, é um sinal, pô, cara, pra mim, é um marco. Existe uma Exchange, é um marco, existe uma Mint. Por quê? Porque os dois maiores bancos de investimento do Brasil, XP e BTG, tomaram a decisão de entrar em cripto de verdade. Na hora que você puder mintar sua declaração de imposto de renda direto pelo app do Itaú, aí eu acredito que os caras entraram, tá ligado? E não vai demorar muito pra acontecer, não, de acordo com o que a gente tem ouvido aí. Mas é um processo. E, Orlando, deixa eu fazer uma pergunta pra você, porque teve um vídeo teu recente que eu gostei bastante, né? Você falava... Enfim, eu não sei se era só... o título ou se realmente... enfim, vamos lá. Quero que você exponha aqui pra gente até entender um pouco de como que você pensa, né? Você falava, olha como o mercado... Acho que você deu o Bitcoin como exemplo, né? Com o gráfico. Olha como ele tá estável ultimamente. Pra mim isso é um indicador muito cabal, tipo assim, que daqui a pouco vai ter uma volatilidade absurda. E aí, explica o teu raciocínio por trás. É que eu não sei quando que a gente vai lançar, que eventualmente já aconteceu. Não, pouco tempo, então pode... Mas é que tem a probabilidade de acontecer em breve, assim. Mas o que acontece? Isso é uma coisa que eu sempre acompanho no mercado e isso é muito mais uma análise do ponto de vista técnico de indicadores, não análise técnica do ponto de vista padrão de gráfico, técnico de indicadores, do que propriamente uma análise, vamos dizer assim, fundamentalista. Tá. Basicamente, quais são duas coisas que... O que movimenta preço de tela? Preço de tela é movimentado baseado em volume. É movimentado e baseado em profundidade de booking, que a gente chama. Profundidade de booking é o quê? É, cara, você tem a corretora e você precisa de tantos milhões para fazer o preço sair de X para um preço Y, né? Movimentar 1%, sei lá, para cima, para baixo. O que está acontecendo exatamente nesse momento agora que a gente está gravando esse podcast? A gente bateu o menor volume real do mercado spot do último ano. A gente bateu o menor volume de volatilidade histórica dos últimos 7 dias, um dos menores padrões dos últimos 30, um dos menores padrões dos últimos 60 de volatilidade histórica, e volatilidade implícita, que é a volatilidade que o mercado precifica, a gente bateu o menor valor em 180 dias, em 90 dias, em 7 dias, e está com valor relativamente baixo em 30 e 60 dias. O que isso está me dizendo? Cara, o mercado está movimentando muito pouco, mas ao mesmo tempo que o mercado está com volatilidade baixa, toda expectativa do mercado é de baixa movimentação, que isso, se você olha a série histórica, isso é incomum. Junto a isso, o mercado está extremamente leve, porque o volume está baixo. Então, se o volume está baixo, uma pequena quantidade de capital pode puxar o volume para cima ou para baixo e, naturalmente, impulsionar o movimento. Então, para mim, quando eu vejo esse padrão, eu viro e falo, legal, agora está no momento interessante de comprar volatilidade. É o que eu faço na minha física, não estou recomendando ninguém a fazer nada, até porque fazer operações de compra de volatilidade são operações complexas. E esse episódio não está indo hoje ao ar, então, né? Enfim, mas quando eu vejo esse padrão, cara, na minha física, eu compro volatilidade e eu aproveito porque também vai estar barato normalmente para eu comprar proteções, né? Eu gosto muito de estratégias de long tail hedge usando opções de venda. Então, eu compro proteção. Por quê? Porque para mim, quando eu olho padrões históricos, quando eu vi essas coisas acontecerem nos 5 anos que eu estou no mercado, a gente teve essa movimentação. Perceba, não é uma análise fundamentalista, é uma análise técnica, cara. Beleza. É uma análise técnica no ponto de vista de indicadores técnicos. Se o mercado está leve, se a gente precisa de poucos milhões para aumentar, faz tempo que a gente não teve um inflow, um outflow de tantos milhões assim. Por isso que a nossa volatilidade está baixa. Então, coincide 2 pontos que é
A gente tá na imensa de ter um inflow ou um outflow, dependendo do cenário que a gente gere, somado a gente tá num volume baixo que facilita que esse inflow ou outflow tenha uma interferência muito grande de preço. Essa é a análise. Eu queria colocar algumas coisas que eu não sou trader, eu não faço análise gráfica, tá? Isso é coisa da minha esposa, não é comigo, minha namorada. Algumas coisas que eu tenho percebido que eu achei impressionante, tá? Eu vou falar exclusivamente do Bitcoin, mas a gente sabe que uma coisa meio que reflete na outra. Então, primeiro, né? Antes a gente estava vendo os movimentos de toda vez que baixa, as baleias se entopem de cripto. Baixa, se entopem de cripto. Eu percebi que o movimento das grandes baleias no mercado de Bitcoin não está tão... Eu achei que agora eles iam aproveitar para comprar tudo. Ou para vender, que fosse ter algum movimento. Não estão se movimentando tanto quanto movimentavam antes. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, com toda a instabilidade que está tendo no mundo inteiro, com as notícias sobre o CBDC, sobre os BRICS, petróleo, Brasil, Estados Unidos, que teve essa flutuação durante o dia, no final das contas você vê a reta de tendência, cara... Não está nem de perto como eu esperava que ia estar, nem para cima nem para baixo. Está bem estável o mercado. O que eu vejo como um bom indicador, né? Tipo, antes qualquer coisa que acontecia, o Bitcoin caía para caramba ou subia para caramba. Agora está mais estável. Também acho isso legal. Agora, e principalmente, né, as principais ordens de compra e venda que estavam em limites bem superiores ou bem inferiores, então você estava ou a 30 e pouquinhos mil para cima, não lembro agora, ou estava para baixo em 20 e pouquinhos mil. Então assim, agora as grandes ordens de compra e venda estão mais... tem menos disparidade de valor. O delta aqui está menor. Ou seja, essa galera não está imaginando que vai ter grandes alterações de valor. Tudo isso realmente aponta para mim que tá, de todos os lados o mercado está mais estável. Sim. Por quanto tempo? Não sei. Mas eu acho que é um sinal que o mercado de cripto se tornou mais maduro. Então, o que acontece? É o que eu acho. Antes, há 3 anos atrás, qualquer dinheiro movimentava o mercado de cripto. Você não precisava ser um grande player institucional para movimentar significativamente o mercado de cripto. E qualquer notícia internacional, sim, nossa, arrebentava o mercado. Agora não. Agora, pô, a gente tá falando de um mercado que hoje vale $1 trilhão no momento que ele caiu 60% do seu valor. Então, a gente saiu de um mercado de $3 trilhões para um mercado de $1 trilhão. O mercado de $1 trilhão é muito mais difícil de ser movimentado do que o mercado de alguns milhões de dólares. Então... cada vez mais... Até para as baleias, né? Sim. Você só pega uma série histórica de volatilidade do Bitcoin, cara. Você vai ver, a volatilidade histórica do Bitcoin é assim. Aí vai e tá estabilizando. A questão é que a gente tá vivendo um momento muito louco, que é o momento que a gente tá vivendo a estabilização da volatilidade histórica do Bitcoin, porque o mercado amadureceu, existe mais capital, com o mesmo momento que a gente tá vivendo um momento de instabilidade mundial. Então a gente tomou esses 2 fatores. Aí agora parece... E é bizarro, né? O Bitcoin tá menos volátil, sei lá, do que algumas ações de tech. Todo mundo acha, uau, mas por quê? Porque o Bitcoin já tem um valor maior, já virou um mercado mais maduro. E ao mesmo tempo, cara, a gente vê uma dinâmica especulativa significativa quando as taxas de juros estavam baixas. Só essa semana tiveram 2 baleias que estavam inativas há mais de 10 anos que movimentaram a carteira e, foram milhares de Bitcoins jogados no mercado. Não teve nenhum drawback, não teve... Aí você teve o governo americano há 1 mês e meio atrás falando que durante esse ano eles vão desovar, eles têm uma quantidade absurda de bitcoins que foram apreendidos, enfim, vários processos que vão... E isso também não refletiu muito no preço. Mas é porque, cara, o cara que opera cripto hoje, ele é um cara diferente que operava cripto em 2020. 2020 não era a mesa de uma grande instituição, de um grande banco americano, um grande banco, enfim, de Singapura, que operava cripto. Era... cara ali, varejo, que normalmente não tinha uma simetria de informação muito grande. Hoje, cada vez mais se reduz essa simetria. Para mim, por exemplo, como analista de cripto, enfim, acabo sendo produtor de conteúdo também. Cara, cada vez mais a diferença do timing de uma análise, cara, tá sendo reduzida. Isso, então, ótimo. Eu falo isso até mesmo, cara, pro mercado de produtores de conteúdo. O que vai acontecer? E eu falo isso, em breve no mercado de cripto vai acontecer. A gente vai formar os grandes produtores, tal, a galera que a gente chama, né, no marketing top of mind, que quando você pensar no mercado, você pensa nesse cara. Mas a galera que não conseguir construir um diferencial de análise, realmente agregar, e for o cara que só tá traduzindo o conteúdo, essa pessoa não vai ter mais tanto crescimento. Porque o que aconteceu? Cara, quando a gente começou a produzir conteúdo, eu lembro disso porque, cara, eu estava em 2018. Cara, se você traduzisse um report da Glassnode de 1 semana atrás, você ainda tinha um super conteúdo atualizado para a língua portuguesa. Tipo, sério, um e ainda uma repercussão no mercado financeiro, né? Porque tinha um tempo muito grande entre algo acontecendo e o mercado reagindo. Agora, cara, eu lembro até hoje, saiu uma notícia no The Block, cara, demorava 2 horas para ela refletir no preço da corretora brasileira. Eu falava, caralho, que louco. Cara. Agora não. Agora, as pessoas já, a gente já tá diminuindo essa simetria, já estão entrando veículos de mídia, de cripto internacionais nacionalmente, estão traduzindo conteúdo. Então a gente vai diminuindo esse
cara, nesse processo. deixa eu só pegar um gancho nisso daí. Quero fazer uma pergunta. Você, como cara da cripto, você deve usar uma adequada. O pessoal criticava bastante algumas plataformas que mostra a questão de moeda, movimento, isso, aquilo. Só que tinha algumas que o pessoal até brincava, tinha alguma especulação de mercado que ela demorava para atualizar os números que estavam ali não refletiam exatamente o mercado. Criticavam bastante a CoinMarketCap, que o dela ali sempre tinha um delay maior que o dos outros, isso, aquilo. Tem alguma hoje que você faz o acompanhamento desse? Cara, eu sempre tenho 3 pontos de verificação. Então eu gosto muito de usar a Nomics, a CoinGecko e a Kaiko como 3 pontos. Tem a Luca também, que é muito boa. A Missary também, que eu acho que a Missary até puxa dados da Kaiko ou da Luca, se eu não me engano. Então eu sempre gosto de ter 3 pontos de verificação. Tipo, eu não acho que quando acontece uma movimentação, você toma como base um único ponto de verificação. Até esses dias, faz uma semana aconteceu isso comigo. Tem um amigo meu, ele me mandou um print, cara, do WBTC caindo 36%. Falou, caralho, Orlando, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí eu olhei pra ele e falei, calma. Eu ataquei Twitter, nada. Aí eu peguei e entrei no site oficial deles, vi se tinha um burn, um mint, alguma coisa muito diferente. Nada. Aí eu fui lá e fui nos outros fontes de informação, falei, nada. Falei, pô, cara, eu acho que só foi uma falha dos dados do cara da Coin360, não tem nada a ver. Então, tipo assim, e eu acho que em cripto é muito importante você ter isso. Tipo, eu sempre bato nessa tecla, cara. Entenda quem está te provendo os dados, porque vai ter viés. Entenda a qualidade dos dados providos. Sim. E mais do que isso, tenha mais do que um ponto de verificação. É a mesma coisa de TVL, cara. TVL você vai abrir 5 plataformas, vão ser 5 TVLs diferentes para o mesmo protocolo. Então você tem que entender, pô, beleza, qual que é o viés e como que aquele cara está analisando. Quais são as 3 que você usa? Para preço, normalização de preço, Nomics. CoinGecko e informações da Kaiko. Aí você não tem, na falta de, não tenho acesso à base de dados privada da Kaiko, que, enfim, alguns serviços são pagos. Coinmetrics também é muito boa, que tem serviços gratuitos e uma parte é gratuito. Ou a Missary, que também puxa de serviços muito bons. Eu vou fazer uma provocação. Enquanto isso, você faz aquela brincadeira com o Orlando das moedas que você tem na carteira, mas até você achar... Eu quero fazer uma provocaçãozinha. Não é que eu tenho, não, cara. Eu falo porque são moedas que giram bastante, todo mundo comenta, e tem alguns pontos polêmicos de... Eu só queria, antes de você fazer, porque eu gosto dessa brincadeirinha aí pro pessoal, é uma provocação que eu tenho aqui, porque quando eu fiz essa minha última análise, eu tenho uma conclusão, né? Eu tenho um comentário que sai dela, que eu vou fazer um vídeo sobre isso hoje, inclusive. Que é o seguinte, dado tudo isso que eu comentei com você, será que o momento dos milionários de plantão acabou? Né? Será que o momento do hype acabou? O que eu quero dizer com isso? Quando você tinha caindo, todo mundo saía porque estava morrendo de medo. Quando você estava subindo, todo mundo comprava porque queria ficar milionário do dia para a noite. Será que essa estabilidade e o perfil desses investidores, desses investimentos, e talvez o tamanho do market cap, não significa que cada vez tem menos desse povo que acha que vai ficar milionário do dia para a noite? Não, a gente vai passar esse processo. É que eu acho que agora a gente está numa confluência entre a gente ter estabilidade de mercado e o mainstream conhecer cripto. Então a gente ainda tem muita gente para entrar. Igual a gente falou, pô, cara, a gente está falando de um mercado de 100 milhões de usuários. Assim... Nos melhores cenários, a gente está falando de 100 milhões de usuários de cripto. Cara, quantas pessoas que realmente entendem de cripto? Pô, a gente está falando talvez de 10% de 100 milhões. Saiu uma pesquisa recente da Binance que mostrou 87%. Isso é uma pesquisa de 22, início de 22. 87% dos usuários da Binance não entendem conceitos básicos de cripto. Não sabem utilizar uma wallet, não sabem entender a lógica. Pô, é normal, cara. Mercado, mas isso não é um mercado fácil. Então, tipo assim, eu acho que ainda há uma simetria, ainda uma oportunidade muito legal no mercado de cripto. Ainda dá para ganhar muito dinheiro, dá para multiplicar muitas vezes o patrimônio. Mas cada vez mais é mais difícil você fazer isso. E quanto mais difícil se tornar, aí a galera vai parar de ter essa visão. Tipo, que cripto agora tá saindo daquela ideia, cara, agora a gente tá entrando no período um pouco maior de early adopter e começando a flertar, cara, e aí, a gente vai chegar no mainstream? A gente tá começando a fazer o flirt com o mainstream agora. A hora que a gente passar, a gente atravessar esse abismo que é entre o early adopter e o mainstream, e aí a tecnologia se tornar mainstream, aí acabou boa parte desse gap de oportunidade. Ainda vai existir, mas aí o cara tem que empreender, o cara tem que estruturar, tem que fazer uma parada muito diferencial. Estudar muito. Estudar muito. Cara. E a gente tá num país que recentemente, lá no Congresso, o cara... O Elon Musk, o Bitcoin, o cara, Mas é que, cara... Pra pessoa que não entende nada de cripto, ainda é difícil entender tomar uma decisão. Uma coisa que eu sempre falo, quando eu tô, sei lá, tô no mundo normal, estou fora da minha bolha, porque, eu tô numa bolha. Fato.
Eu vivo numa da bolha de cripto. Sim. Quando eu estou no mundo normal, eu sempre gosto de trocar ideia com as pessoas. Pô, e aí, tudo mais. E aí eu vejo, o cara, qual que foi o seu ponto de chamar de atenção? Ah, quando o Elon Musk comprou cripto. Ah, porque você saiu de cripto? Porque o Elon Musk saiu. É normal, cara. Mas essa é a média das pessoas. Não, as pessoas olham e falam, pô, o homem mais rico do mundo comprou cripto, logo irei comprar. O homem mais rico do mundo saiu de cripto. Logo, o Warren Buffett odeia cripto. Vai entender. Mas assim, eu entendo o comentário do Vitor, porque é o seguinte, quando ele falou do pessoal do Senado, tal, da Câmara, o ponto é os seus lawgivers que estão fazendo leis, regulações sobre o mercado, resolveram fazer um negócio que não envolveu o mercado, que você tem entidades que já entendem muito bem o Bacen e a CVM, por exemplo, que não foram envolvidas. Mas sabe o que vai acontecer? E quem decidiu sobre aquilo, 90%, não entendia nem o básico do que precisava, que não comparecia nas reuniões técnicas para entender. Mas na prática, é justo isso? Mas na prática o mercado vai refutar, entendeu? Tipo, beleza, cara, você pode... Vamos lá, China proibiu o cripto umas 3, 4 vezes. Porque nunca aconteceu a proibição de cripto. Mas cara, porque o mercado olhou e falou, velho, por causa do nosso problema fiscal, se o Lula falar hoje que você vai ter que não vale mais declarar cripto como investimento financeiro, né? Não tem mais regra dos 30, 35 mil mês. E você vai pagar sobre qualquer tipo de valorização na sua carteira e retirada o equivalente normal ao imposto de renda, acabou. 27,5% em cima do teu das tuas retiradas. Mas aí a questão é, beleza, o cara vai colocar isso, cara. Quanto da população vai seguir isso? Qual que é a capacidade desse cara? Vai ter evasão. Qual que é a capacidade desse cara de descobrir as pessoas que estão fazendo isso ou não? Velho, você entra em N fatores. Tipo, pra mim, isso especialmente aplicado ao mercado de inovações. A lei, ela tende a acompanhar a inovação. Porque até mesmo quando você não acompanha, você expurga. Hoje, Estados Unidos. Pra mim, daqui um ano e meio, os Estados Unidos vai se tornar uma potência pró-cripto. Hoje todo mundo tem medo, pô, os Estados Unidos... E os Estados Unidos hoje está contra, né? Está contra cripto. Por que os Estados Unidos está contra cripto hoje? Porque os Estados Unidos tem uma indústria muito forte política, baseada em lobby. Os caras que fizeram lobby para cripto foram a FTX. E a FTX, ela não é um caso só do ponto de um impacto financeiro. Mas a FTX se tornou um caso político nos Estados Unidos. Sim. Impactou pra caramba a carreira do Gary Gensler, enfim, de diversos pessoas que estão à frente da regulação norte-americana. O que vai acontecer? Depois que mudar esses caras... essas cadeiras dos Estados Unidos, provavelmente os Estados Unidos vai ter que ser pró-cripto. Por quê, cara? Porque eles estão tomando um monte de pressão e não é pressão só das empresas de cripto, cara. Pô, o CEO da BlackRock virou e falou: os Estados Unidos estão ficando atrás da digitalização do mundo financeiro porque vocês não estão abertos à inovação de blockchain. E tem mais, Eu acho que os Estados Unidos vai criar uma WeChat global. O Elon Musk vai, né? Já falou que vai. Eu acho que os Estados Unidos tem mais uma coisa que está atrás, né? Porque você vê os Estados Unidos, eles sempre são ótimos provedores de soluções disruptivas. Já era para eles terem entrado no mercado pró-cripto. Acontece que, ao contrário de muitas outras legislações no país, a legislação financeira deles não é localizada. O benefício do federalismo não está na adoção de moedas. Ou seja, para a adoção de maconha como ente recreativo, cada estado pode decidir. Da maneira como bem entender. A adoção do dólar como moeda base, os estados não podem decidir. Não. Isso é o Banco Central deles, mais o Congresso deles, como um todo. A lei vem de cima para baixo. Ela não pode ser adaptada. Se a adoção de cripto, entre tantas outras coisas, a tributação de cripto, pudesse ser feita de maneira diferente, estado a estado, pode ter certeza que já vem 1, 2, com alguma legislação diferente para poder promover a entrada de empresas lá, assim como foi no Vale do Silício, que estão nesse mercado e já iam provar para o país inteiro que dá certo. Eu acho que só por isso que eles estão com esse gap em relação a outros países que o pessoal gosta de citar, como Luxemburgo, Dubai e tal. Só por isso. Senão já estaria muito além. Mas vai ser quebrada essa hegemonia. Mas vai. Porque cara, até eles ganham muito dinheiro com banco lá. Parece uma cara muito grande. E os Estados Unidos tomando muita pressão, cara, pra, tipo assim, de Singapura, de Dubai, de Hong Kong. Pô, SEC tá perdida. Na hora que eles entrar, eles vão atropelar nisso. Cara, a Coinbase, a hora que... Pô, a Coinbase tá se posicionando pra abrir sede em Singapura. Pô, como que você deixa uma empresa... Isso é o maior país minerador do mundo. Sim. Mas aí o que é o bagulho louco? Cara, como você deixa um dos maiores IPOs da história dos Estados Unidos sair do país? Coinbase foi um dos maiores IPOs da história da Bolsa de Tecnologia Americana. Como que uma das maiores empresas de tecnologia americana tá virando falando, pô, galera, legal, bacana aqui e tal, mas vocês não estão atendendo. A gente tá indo pra Singapura. E vai aí, levar cara, o dinheiro tudo pra lá. É um impacto muito forte. Quer saber? O Elon Musk, o X dele, a moeda vai ser cripto. Ele já falou que vai ser cripto. Se os Estados Unidos não deixar, a base da empresa que for controlar o X, não sabemos qual que vai ser ainda, mas se a X for uma empresa só, não vai ser nos Estados Unidos. Porque ele já falou que ele quer a transação em cripto. Sim, mas é o WeChat do... Aí você começa a virar a pressão. Você fala, pô, cara, você está perdendo emprego, você está perdendo imposto, você está perdendo um monte de coisa. E aí vai só a ladeira abaixo. Mas eles vão virar isso daí. Vamos lá.
Vou falar algumas moedas aqui, só fala sim ou não. Se quiser fazer um comentário a mais, beleza, mas basicamente é sim Mas ou peraí, não. o que é sim ou não? É gosta ou não gosta? Acho que vai subir, acho que vai descer. O que é que ele tem que responder? Vamos lá. Gosto ou não gosto? Gosta ou não gosta? Entendam do jeito que vocês quiserem, gente. Vamos lá. Bitcoin, Ah, sim, case legal. Ethereum, Case legal também. Sand do The Sandbox, Case bacana, tá tomando um impacto. Ainda não encontrou Product Market Fit, ainda não validou o produto, mas eu acho que é o time que mais está preparado em termos de metaverse. a XS da Axie Infinity. Cara, eu acho que foi uma prova de conceito legal, mas eu acho muito difícil eles estruturarem a economia hoje, eu não estaria posicionado. Maná do Decentraland. Eu acho que esses caras perderam espaço pra caramba do Sandbox. Eu acho que o Sandbox vai ser o cara que vai ganhar essa corrida aí. Pô. Eu prefiro Roblox. Atom Cosmos. O conceito de Cosmos Hub é fenomenal. Atom ainda não tem utilidade. Concordo. XMR Monero. Pô, não gosto do case. Acho uma estrutura mais centralizada que, pô, ainda não vejo utilidade, sinceramente. Link, Shylink. Case bom, tem um problema que o flow de ativos ele é muito concentrado aí na parte de carteira do time. Pode tomar uma porrada do ponto de vista de tokenomics se entrar mais ativo. Mas, pô, pra mim é um dos maiores monopólios do mercado de cripto é o da Chainlink. Shiba Inu. Cara, aí, tipo... Cara, esse daí eu vou falar um tweet que eu vi, cara. Eu acho que o investidor normal nunca vai ganhar dinheiro com o Shiba, porque... Você sabe que é um case que não faz sentido. A chance de você continuar segurando uma parada que não faz sentido, que fez 10, 20 vezes na sua carteira é mínima. Então, sei lá, eu não gosto dessa dinâmica de investimento em meme coin. Dot, Polkadot. Acho um case bom que tá com uma dificuldade muito grande de tokenomics. Também ainda não encontrou o Product Market Fit. Eu acho que precisa validar esse produto. LTC do Litecoin. Cara, pra mim é um case que já tá perdendo relevância. Você olha os padrões hash rate caindo, sofrendo pra caramba com o halving do Litecoin. Inclusive o Litecoin vai passar por halving agora e, pô, cara, tá mostrando que tá cada vez mais frágil do ponto de vista de segurança. Uau. Eu tenho as Sol do minhas Solana. também. Ah, é boa. Cara, Tô apertando. acho um case legal, mas eu acho que perdeu muita reputação por conta da FTX, perdeu muitos projetos importantes. E mais do que isso, cada vez mais eu tô convencido que a narrativa monolídica, né, que é uma blockchain que vai resolver todos os problemas, ela não faz sentido. Eu acho que se a modularização for validada, e tende a ser validada esse ano, acho que é um case que vai perder muito espaço. Tá, então chegando no final, TRX Tron. Cara, não gosto do case, acho que Também não. acho que arquiteturalmente talvez nem seja uma blockchain. Matic Polygon. Acho um dos cases mas mais aguenta potenciais. Eles precisam agora conseguir transferir, né, sua comunidade, sua reputação para soluções de ZK, que eu acho que vão ser os principais produtos deles nos próximos anos. Dogecoin. Mesma dinâmica da Shiba, cara. Não gosto de case de meme coin. XRP. Pô, foi tudo. Também, cara, não vejo uma utilidade tão clara assim. Acho que é um protocolo de remessas, mas eu acho muito restrita a utilidade. Por exemplo, stablecoins fazem uma função melhor do que isso. E agora uma aqui que você pode mudar tudo aqui. Luna. Cara, Luna, eu acho que assim, é você reconstruir uma cidade que tomou uma bomba nuclear e ainda tá com lixo radioativo embaixo. Eu tenho uma Gala. Esqueci da Gala, é verdade. Gala, eu não gosto porque, apesar de ser... A ideia é boa, o negócio é bom, a lógica do negócio é bom, mas, cara, é muito pouco transparente, tem muita pouca informação. Eu não gosto de tomar decisão com coisa que eu não tenho informação suficiente pra entender governança, estrutura, tudo mais, que tem um monte de caixas pretas. Pergunta final em relação a isso, né? Que não é moedas agora. Entre essas redes aqui, se você tiver algum destaque, algum comentário para fazer. Arbitrum, redes, vamos dizer assim, de maneira geral. Leia, vai. Arbitrum, Polygon, Cardano, Solana. Cara, eu acho que Cardano tem um super desafio que eles estão tentando mudar agora, que é tornar a linguagem de contratos inteligentes deles mais adaptáveis. Não encontraram market fit, todo mundo fala, pô, quando a Cardano lançar contratos inteligentes vai explodir. Não explodiu, não era bom a linguagem. Também. Quando a Cardano lançar a escalabilidade vai explodir. Lançou, não explodiu. Então pra mim cara, Cardano tem um puta desafio, que é encontrar o market fit, e ele tem uma linguagem ainda muito difícil, que ele precisa adaptar a linguagem e depois ainda adaptar suas soluções para se tornar competitivo. Boa. Arbitrum, cara, eu acho um time excelente do ponto de vista de produto, um time super comercial, super competente, mas o tokenomics é ruim. Eu acho que eles vão ter que pivotar o tokenomics. Eu acho que eles tiveram que lançar o tokenomics cedo demais por conta do fato que a Optimistic lançou o tokenomics e ninguém mais estava aguentando. Cara, eu concordo 100%. A falta de lançamento. O meu medo é quando isso acontecer, a moeda ir pro cacete.
Pra mim, Na hora que pivotar. eu acho que tem a tendência de pivotar. Assim como, por exemplo, no Uniswap eu vejo isso. O Uniswap não era pra ter lançado o token até hoje. Também acho. Foi lançado por causa do Árbitro, Uniswap. quando mudar o tokenomics dele, é exatamente o meu pensamento. Que vai despencar que nem pra... Aí eu compro. Aí o Polygon, cara, é um case que eu gosto bastante. Eu acho que é uma holding que tá trazendo muita inovação. E Solana, pra mim, a questão deles é, cara, o impacto reputacional foi muito forte. E eu não sei se a narrativa monolítica, ela tende a continuar tendo espaço no mercado dos próximos 2 anos. Show de bola. Show de bola, cara. Que isso. E foi o primeiro que falou que não gosta do XRP, né? Primeiro que não gosta de gado, primeiro que não gosta de XRP. XRP bastante gente não gosta. Legal, show. Mas vamos lá, cara. Meu Deus. Uau. Que aula. O nosso episódio mais longo até agora, adorei. Verdade. Orlando, seguinte, cara, momento final, microfone seu, câmera em você, deixar seu recado, deixe seus arrobas, faz seu já comercial. avisa onde você vai estar. Isso é muito importante, porque você tem um monte de evento em São Paulo agora. Sim. Cara, pô, agradecer o espaço, é sempre um prazer estar falando sobre cripto. Caso alguém queira me acompanhar, né, em termos de conteúdo, basta pesquisar @OrlandoOnCrypto, YouTube, Instagram, Twitter, tem TikTok agora também, e tem o site orlandooncrypto.com, que você acha, além de todas as redes sociais. Eu comecei a minha newsletter, todos os dias, 7 horas da manhã, você recebe no seu e-mail uma análise minha sobre alguma perspectiva do mercado, chama Crypto Today, mas basta pesquisar orlandooncrypto.com que vocês acham lá a newsletter, super legal, assim, é um conteúdo que eu gosto muito, muito de fazer mesmo. E esses próximos meses, pô, vou estar fazendo alguns eventos, vou estar participando do BitSampa, aqui em São Paulo, no início de junho, vou estar participando do Blockchain Festival, também no final de junho, que vai ser aqui em São Paulo. Vou estar em Porto Alegre em julho no Crypto Day. Enfim, e vou estar aí ao longo aí de São Paulo. A galera que chamar. Eu normalmente colo nos eventos, a galera que chama sempre apareça. Eu acho super divertido. Enfim, ter E o NF Talks amanhã? Também vou estar. Boa. Olha só. É isso. Olha aqui a agenda, olha que nome. E é isso, né, George? Mais um programa. Mais um nome Dos espetacular. melhores até agora, de longe. Que aula, que conteúdo relevante. Faz sentido, Fantástico, né? Vai dar sentido espero fazer que vocês esse tenham podcast. gostado. Vocês pediram, a gente trouxe. Espero que tenha sido relevante pra vocês. É como o foi pra Metacast gente. fazendo um sentido na vida, né? É isso. E é isso, pessoal. Esse foi mais um Metacast nosso. Agradecendo a CoinLivre, nosso patrocinador master. Esse foi o Orlando. Todos os links dele estão na descrição. Vale muito a pena. E é isso. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa.